Deixa eu fechar aqui o WhatsApp pra não ter. E Alex, a hora que você também. Se tiver algum compromisso, alguma coisa, se tiver que sair, você dá um toque, tá? Tem. Ah, não, tá Só, tranquilo. só avisar, fala, pô, tá ficando tarde. Baixar um pouco esse brilho aqui. E Alex, a hora que você também. Opa. Se tiver. Alô, alô, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Atualizando aqui. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Tem alguém aí no chat? A galera chegando? Já tem algumas pessoas aqui. Tinham 4, foi pra 7, agora apareceu 3. O YouTube ele é muito ruim nessa questão. A gente nunca tem certeza quanto tem de pessoas ali online. E ainda vira e mexe, ele não fala, não distribui, né, a notificação, cara. Acontece Sim, muito. sim. Gente que é inscrita que fala pra mim que não recebe direto. Alô, alô, alô. Fala, Davi, beleza? A Vitória também tá online. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Dá um alô, Alex, pra gente aqui. Alô, som. Acho que tá bom o áudio, né? Tá bem Viu? Você alto. tá escutando legal aí? Tá tudo Dá pra legal. aumentar, se você quiser. Tudo legal? Não, tá legal. Acho que o teu tá bem alto até. Tá bem alto? Posso baixar Não, um não, não, pouco. não. Eu abaixei aqui pelo OBS. Fica Ah, tranquilo, fica então beleza. tranquilo. Que daí aqui eu vou controlando. Fechou. Pessoal, tudo em paz aí? Tá bom o áudio? Confirmem pra mim, por favor. Transmissão tá boa. Tô estourado aqui nessa. Os- Pronto, melhorou um pouquinho. Tá legal? Boa. Aí, Davi, você que é o responsável aqui por essa conversa que tá acontecendo, hein? É verdade. Davi, é gente boa demais. Tá me ajudando no ZBrush, inclusive, cara. Ah, é? Tá me dando umas E aí? aulinhas. Ah, tô em. Gostou do ZBrush, né? Então, há alguns anos atrás eu tava tentando. Eu tentei por conta própria, aí vi que tava complicado, aí peguei o. Comprei um tablet, né? A mesinha pra experimentar tudo. Mas eu tive muita dificuldade, cara. Muita É dificuldade. outro universo, né? Peguei, inclusive, curso pago, assim, de videoaula e tudo, mas tive muita dificuldade. Desisti. Porque eu não tinha produtividade, aí eu larguei mão, fiquei só com o Rhino. Mas É, em relação aí agora, conversando com o Davi, ele me estimulando, né? Eu comecei a fazer alguns testes, inclusive ao vivo. Então tá todo o processo registrado aí do aprendizado. E, cara, tá sendo uma experiência muito legal. Tô gostando. É um processo muito diferente mesmo. Então, tô curioso, diferente, é. bem curioso Ah, pra focar energia. Agora é arrumar tempo pra estudar, né, cara? Tanto que eu tô fazendo as lives e tô estudando ao mesmo tempo na live. Porque aí eu falo, pô, sim. já mato as duas coisas. Se sair coisa legal, ótimo. Aí vai testando pincel e tudo. Mas eu tô usando mouse. Eu ainda tô usando mouse. Eu não tô conseguindo me adaptar à mesa. É, se você for começar a esculpir mesmo, você vai ter que usar mesmo. Se for para É, fazer alguma coisa, como puxar alguma textura, assim, aí o mouse ainda. pode dar para levar, Aonde eu entendeu? tô, no processo que eu ainda tô, eu acho que o mouse ainda serve, mas eu vou querer evoluir, não quero parar ali não. Mas uma semaninha que você pegar a caneta, forçar ela mesmo, sabe? Uma Uhum. semana forçando, não largar dela. Você vai acostumar rapidinho. Usa como mouse, né? O pessoal acaba usando como mouse, né? Uhum. Preciso aprender, preciso aprender. Eu tenho um aluno meu que ele usa a caneta tanto no ZBrush quanto no Rhino, cara. É Então, eu engraçado, velho. tenho, eu tenho, eu tenho um amigo que também. Nossa, aliás, um cara que entende de tudo de Rhino, assim, tudo, tudo, tudo. E ele começou com a caneta por causa do ZBrush e hoje ele usa 100% de tudo, assim, pra entrar na internet, pra Word, pra tudo. Ele usa é o mouse dele, assim. É, então. É, eu já no Rhino, pra mim, é só o mouse. Bom, já estamos com algumas pessoas aí na live. Vamos dar início aqui? Alex, o que você acha? Bora, bora. Bora? Começa aí.
O pessoal vai chegando, então a gente faz um aquecimento. O Alex, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença, tá? Eu te conheci através do Davi, que foi o seu aluno, Sim. e colocou a gente em contato, então sou muito grato ao Davi, já inclusive falei isso agora há pouco. O Alex, pessoal, para quem não conhece, trabalha com Rhino e o ZBrush há muitos anos, inclusive dá treinamentos principalmente focado em inteligência artificial e automação dentro da modelagem 3D. Então, ele vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dele, como ele começou, como foi há 20 anos atrás, porque ele comentou comigo que já faz 20 anos que ele está no setor, e contar um pouquinho da trajetória, e como é que ele entrou e como é que aconteceu. E Alex, conte tudo pra nós, cara. Seja bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez. E é isso, tô curioso. Eu que agradeço aí pelo convite aí, cara. É legal a gente estar passando sempre o conhecimento que a gente vai adquirindo durante Sim, anos, né? uhum, Chega uma etapa do nosso processo que a gente tem que compartilhar, né, nosso conhecimento. com certeza. Então, eu comecei chão de fábrica, né? Eu Uhum, comecei lá na fundição, passei a trabalhar alguns anos na parte de fundição, né? Porque muita gente me vê na internet e acha que eu só trabalho com 3D, não conheço o processo. sim, uhum. Então quando eu comecei na fundição, eu não conhecia o 3D. Naquela época era pouco, dá para contar no dedo quem trabalhava com a modelagem 3D, né? Naquela época. 20 anos atrás, Mais ou menos isso, cara. não. Mais ou menos isso. É. Não, começou, implementou de vez mesmo lá para 2008, 2006, né? Sim. Então eu comecei, cara, eu tava desempregado e entrei numa empresa. Eu vi Uhum. no jornal, pra você ter noção, como faz tempo, no jornal classificado. Empresa precisa, Entregou a contrata, idade aí, cara. não, olha só, Entregou a idade aí. entreguei a idade. Empresa contrata motoboy. Foi assim que começou. Olha só. Daí eu cheguei na empresa, falei, ó, vaga de motoboy, tô dentro, né, cara? Daí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu tenho outra vaga aqui, só que é um pouquinho pesado, né? Eu falei, o que que seria essa vaga? Ele falou assim, ah, a vaga de fundidor. Só que trabalha, Ixi. temperatura, todo esse processo. Eu falei, onde você me escolher, eu tô dentro. Aí ele falou, então vou jogar você pra fundição, esquece motoboy. Daí fechou. Daí é onde tudo começou. Eu trabalhei alguns anos na parte de fundição, Uhum. depois eu trabalhei parte de corte de borracha também, fazer os moldes de borracha, trabalhei também bastante tempo. Trabalhei na parte de lixa, acabamento, também Tá. essa parte. Só que a maioria na parte que eu trabalhei foi fundição. Só que eu passei por todos esses processos dentro da empresa. Você é de Limeira, né? Eu sou de Limeira, cara. É, Sou de Limeira, interior de São Paulo. isso. E a empresa, no caso, pelo que eu entendi, era de bijuteria, né? De Cê- bijuteria. É, Semi-joia, né? semi-joias. É. Uhum. Isso. É. Então, trabalhei nessa parte toda, a parte de fundição, trabalhei alguns anos, conheci o processo, nisso aí faltava pessoas para trabalhar na lixa, a gente ia na lixa também, lixar, sentava lá para cortar molde de borracha, então eu conheci todo esse processo e trabalhei em algumas fábricas aqui em Limeira. Depois desse lance das fábricas, que eu comecei a conhecer o 3D. Passou mais ou menos uns 5, 6 anos que eu trabalhei dentro de empresa, foi aí que eu comecei a dar o primeiro start no 3D. Pô, muito legal. E, pessoal, só uma coisinha. Pessoal, podem deixando as perguntas. Eu vi que a Vitória já fez uma pergunta. Mais pra frente a gente vai responder tudo com mais calma, tá? Mas vão deixando comentários, tudo que vocês estão pensando, que vocês estão ouvindo, tem de dúvidas, que a gente vai depois fazer uma sessão de dúvidas aqui no final. Alex, então, 20 anos atrás você começou com bijuteria. Aí, Bijuteria. aí, depois de uns 6 anos, surgiu a possibilidade de você estudar 3D? Tinha uma área de 3D abrindo dentro da empresa? Como é que foi que você iniciou com essa curiosidade aí de 3D? Como é que foi? Então, o 3D, cara, o 3D foi o seguinte: eu trabalhava dentro de uma empresa e tinha um amigo meu que trabalhava, que ele fazia parte do 3D lá dentro. Eu Tá. acabei conhecendo esse cara, peguei amizade com ele. Eu morava, na época, numa república. Uhum. Tinha eu mais 3 pessoas. Só que as pessoas não trabalhavam com joia, era outro ramo. Eu peguei muita amizade com esse cara aí, que é o Rodrigo. Uhum. E daí ele falou assim: "Ô, Alex, tem alguma vaga na casa lá pra morar e tal?"
Ele tava morando sozinho, Eu né? Eu falei, não troco, quero morar troco sozinho. por treinamento. Nem pensei nisso, cara. Nem pensei nisso. Falei, tem, cara, tem. É, vaga não tem, cara, mas tem o meu quarto, mano. Se quiser jogar o colchão pro chão lá e ficar lá, Uhum. naquela. É, mais novo, Não, nada, não se preocupa com muita coisa, né? nada. Jogou o colchão lá, ele ficou lá um tempo. E foi passando, eu continuando a trabalhar, ele ficou 1 mês, 2 meses na casa, eu trabalhando. Aí teve um certo tempo que ele falou assim: "Ó, você não quer aprender o 3D?" Ele que me falou, né? Cara, eu imaginei, pô, olhava aquela tela, aquela monte de linha, falei, putz, mano. Aí de momento eu falei que não. Aí Uhum. passou um tempo, aí eu topei. Falei, vou fazer. Só que na época não tinha computador, não tinha nada. Aí eu fui lá e comprei um netbook, lembra? Sim, sim, aquele. Pequenininho que parece uma Sim, tablet. pra colocar no. Nossa, só o trovão que deu aqui. É, tá chovendo. Aí ele pegou, ele. Fui lá, comprei um netbook. Só que eu tava tanto assim, empolgado para aprender, que eu tinha certeza absoluta que eu ia aprender, cara. O que que eu fiz? Comprei um netbook e pedi demissão da empresa. Ô, louco. É, E outra, né? Netbook com a tela pequena pro Rino. pequenininha. É. Aí eu fiz as contas, ainda tenho seguro-desemprego, tal, tal. 3 meses eu preciso aprender a desenhar. Eu tinha certeza que em 3 meses eu ia aprender a desenhar. Beleza. Aí o que que ele fazia? Ele saía de manhã às 7 horas, ia trabalhar. De noite, ele chegava mais ou menos umas 7 horas da noite. Nesse período eu ficava o dia inteiro lá, desenhando. Aí ele Legal. chegava de noite, ele falava assim, ó, não é assim, 2 toques que ele dava pra mim, era o tempo todo que eu perdi o dia inteiro. Sim, sim, sim. É, eu lembro bem. Eu lembro bem. Aí foi nessa rotina, assim, de ele saía de noite, chegava de noite, me passava algumas dicas, fui pegando. Só que é o seguinte, ele ficou aqui, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, e foi embora pra São Paulo. Entendi. Então você tinha Aí só eu aquele falei, tempo mesmo para aprender. só aquele tempo. Aí eu falei, fudeu. Não, eu não sabia que ele ia embora. Ele falou, tô indo embora, mano. Eu não sabia que ele. Eu falei, fudeu, ué. Onde eu vou aprender? Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha informação, não tinha E nada. o Rhino mesmo, ele não era tão divulgado ainda, né? Não, não era, cara. Eram poucas as empresas que usavam, era muito para outros mercados, inclusive. Se eu não me engano, não sei se tinha, não sei se a Eliana deve ter naquela época, ela deve A dado Eliania? a aula. É, Sim, sim. eu acho que ela sim naquela Acho época. que ela começou em 2000 ou 2001, uma coisa assim. A Eliana Então, vai. Eu já conversei com ela, ela vai participar de uma live aqui também. Tô só então, combinando data com ela. só que assim, só que a gente não tinha acesso, né, cara? Naquela época não tinha acesso. Uhum, uhum. Então, aqui em Limeira existia uma empresa que tinha uma impressora, que era a empresa que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Eles compraram uma impressora na época. Nossa, que. Depois Era uma dela, fortuna na época, né? acho que na época eram uns 300 mil mais ou menos uma impressora, nessa faixa. Sim. E tinha outro lugar que a gente imprimia, que era o Senai. Tá. Então eu comecei, aí eu falei, nossa, ferrou, agora eu preciso aprender, cara. E fui na raça, fui aprendendo. Eu conheci o processo, né? Então ficou um pouquinho mais fácil para mim. É, o que eu ia comentar com você e comentar com a live ao mesmo tempo, né, com o chat, é a importância de você ter o domínio antes de pensar só no software, pensar também nessa questão técnica, né? Em conhecer o produto, em saber as limitações, entender dos processos de acabamento, de fundição, isso tudo te dá respaldo, né? Te dá mais bagagem para que você faça um projeto bom do início ao fim. E as pessoas, né, inclusive muitos cursos que eu vejo por aí não falam sobre isso, não dizem nada dessa importância, só querem ensinar o próprio Rhino, né? Sim, sim. Aí eu fui batendo cabeça, e sabe qual que era a dificuldade também, cara? As empresas não tinham conhecimento também com 3D. Sim, Você levava uma peça pro cara, o cara não sabia cortar uma borracha, não sabia, quebrava, era tudo muito era complicado, recente tudo recente. por exemplo, cravação na cera era uma coisa que, né, também estava sendo implementada, era uma loucura, cara. Daí a gente pegava um modelo, o primeiro modelo que eu fiz 3 anéis pra um cara. Mandei pro Senai, a minha sorte é que eu tinha amizade com o cara no Senai. Aí ele imprimiu a peça, ele falou assim, Alex, isso aqui é um anel mesmo? Eu falei, é um anel. Cara, dá pra colocar no pescoço, cara. A mãe da peça, ficou gigante a peça. Você fez na escala Assim, errada? fui na escala errada. Gigante. Falei, não, pera aí que eu vou consertar. Eu consertei, levei de novo, deu certo. Só que era aquela coisa, cara. Foi uma, assim, é, foi dolorido, porque a gente levava na empresa, aí não dava certo na empresa, a gente voltava, refazia o modelo, ia lá no Senai.
e não tinha aquele contato rápido, você tinha que ir lá na empresa, você tinha que voltar. Hoje tem o WhatsApp, você vai mandar mensagem, responde rápido. Sim, sim. O celular daquela época só ligava, né? É, aí a gente ia lá na empresa, voltava, ia lá no Senai, voltava, e era, cara, era difícil, era difícil. Até passou um tempo, né, um ano mais ou menos assim, aí a galera começou a entender o processo, começou a dar certo. Então foi assim uma época muito difícil, cara. Aí foi aí que eu entrei para modelagem 3D. Ah, mas o legal é que você entrou bem no início mesmo, você pegou toda a implementação, né? Você conseguiu ver, participar de todos os processos evolutivos, né? Eu entrei na modelagem 3D em si, eu entrei em 2005, mas para joalheria foi em 2008. E então eu peguei muita coisa também. Na época o ouro Sim. custava R$ 45. Eu lembro uma vez que eu lembro uma vez que eu comprei um ouro, eu paguei, acho que foi R$ 60, né? A É, grama. né? Então, Por que que eu não comprei 1 quilo e guardei, hein? 1 quilinho só, porque a gente não tinha É, dinheiro na época, só por é, isso. também. E continua sem, né, agora. É, Mas é, cara, que legal. E é bom, né, você participar de todas as etapas, que nem nós tivemos essa oportunidade desde o começo. Vimos as impressoras se atualizando. Antes, o pessoal queria usar só Solid-Escape, que era a melhor opção, só que demorava sim. muito tempo para sair as peças. Aí depois criaram as de resina que nós temos hoje, enfim, a evolução, né? Antes era, não sei se você lembra daquela, como é que chama? Fugiu o nome dela. Envision Tech, que era uma vamos lá, então. lâmpada. Era uma lâmpada. A primeira impressora que eu conheci, eu comecei a trabalhar com ela, Uhum. um cliente meu aqui, que trabalha aqui em Limeira, ele foi lá, a gente foi lá em Minas, na Colin, conhece a Colin? Conheço tudo. Então, a gente comprou, se eu não me engano, eu acho que é a Envision Tech, Envision Tech, é. Eles é, eram. Eles são ainda, né? Acho que só que aquela representantes. máquina lá, ele comprou uma máquina bem, assim, mais avançada, assim, a máquina era boa, era Uhum. excelente a máquina. A gente foi lá, eu fui lá para Minas com ele, a gente ficou lá, tipo, uma semana lá em Minas, fazendo Uhum. treinamento. Foi o primeiro contato que eu tive com essa máquina. E naquela época essa máquina custava mais ou menos uns R$ 100 mil, essa maquininha. Era nessa faixa. É. É 80, de 80 a 100 mil, mais ou menos. Eu não sei qual que eu qual que eu usei, né? E eu não vou saber valores também. Mas eu lembro Sabe por que, que eu lembro que é esse valor? que você participou ali, né, da conversa. Não, Não. porque o cara veio aqui, o cara aí trocou a Hilux dele na impressora. Ô, beleza, hein? Caramba, hein? Deixou a máquina lá e trouxe a outra máquina. Só que essa máquina que ele trouxe aí fez muito dinheiro para ele, né, cara? Ah, Impressora mas 3D. é investimento, né? É o Investimento. olhar de investidor, de empreendedor, Exatamente. né? E, Exatamente. e aí, enfim, bom, voltando um pouquinho mais para trás, você entrou no 3D, aí teve toda aquela dificuldade inicial ali de aprender no netbook e tudo mais, mas aí você focou energia, obviamente, dá para ver que você foi pro tudo ou nada. E aí, como é que Aham. foi esse começo? Você pegou alguns clientes de freelance, você entrou dentro de alguma empresa, você... Como é que foi essa próxima etapa? Então, por incrível que pareça, cara, eu nunca trabalhei dentro de uma empresa para modelagem de joia 3D. Eu também não. Nunca, nunca. Eu trabalhei. Não, Aí foi assim. eu fiz estágio só. Então, aí foi assim. Esse meu amigo aí que me ensinou, Uhum. ele me tinha passado para mim, se eu não me engano, foi um cliente. Aí eu comecei a trabalhar com esse cliente. Só que como ele mudou, os clientes que trabalhavam com ele começou a ir lá em casa. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Não sei o quê. Mas mudou, não sei o quê. Vai precisar 3D. Aí, pô, eu faço. Aí eu faço. Eu fui pegando um cliente, fui pegando outro, e assim foi engatinhando, cara. Aí foi entrando um, outro, dois, três. Aí fui fazendo os desenhos, eu ia até a fábrica para acompanhar o processo, porque tinha que ir Uhum. naquela época, né? Uhum. Eu ia na fábrica, acompanhava o processo do cara. Todas as fábricas eu ia, cara, acompanhava o processo. E aí, a fundição saiu legal? Opa, saiu bom. Isso é Cortou a borracha, saiu importante. bem. Isso é Então, importante. eu fiz esse acompanhamento muito, porque na época a galera não tinha muita informação. Então, eu tive que fazer esse acompanhamento. Até hoje eu faço, só que eu não vou na fábrica, mas eu Online. acompanho os clientes que eu tenho. Uhum. Eu quero saber se o processo deu certo, se o brinco articulado que ele fez, o clique ficou bom,
se a caixinha, sempre eu mando, se é um cliente novo, eu mando uma peça para ele testar, para ver se ficou bom. Que cada cliente trabalha de uma forma diferente, né? Sim, a gente tá sempre adaptando o nosso trabalho. É uma dificuldade que eu tenho, a gente tava falando um pouquinho antes, né, em off, sobre o CG Trader. Essa é uma questão. Eu não posso inventar muita coisa. Eu tenho que jogar seguro lá dentro. Eu não posso deixar nada muito fino, nem buscar algum sistema complexo de montagem ou de, né? Então tem que pensar em Sim. projetos bem simples para deixar lá disponível para qualquer pessoa. For fazer no latão, na prata ou no ouro, O que eu percebi do CG consegue. Trade é o seguinte, o pessoal lá fora tem o estilo de cravação deles é totalmente diferente que a nossa, né? Muda muito, né? O padrão deles, assim. Mas eles gostam do que eu faço, viu? Não tenho muita Não, dificuldade mas com venda, não, disso. eu falo assim, quando você compra um arquivo de outro país, exemplo, Uhum. eu percebi que a cravação deles foge um pouco da nossa, assim. A construção da cravação. Isso, Isso é verdade. Aham. E foge funciona bastante da também, né? nossa. Funciona, mas fica até com aspecto diferente. É. Então, qual que nós estávamos no assunto? Da máquina, né? De quando Compressora? você entrou você falou que você não precisou, nunca trabalhou dentro de nenhuma empresa, que você estava só prestando serviço. E aí você estava falando que você sempre acompanha os serviços acompanha para saber Isso. o feedback, né? Se está tudo funcionando, tudo certinho. Sim, nessa época eu acompanhava muito, eu ia nas fábricas, né? Porque o pessoal não tinha conhecimento, então eu ia lá, acompanhava todo o processo de produção, até dar certo. Não deu certo, a gente ia lá, ajustava, pô, é esse padrão para aquela empresa. E eu percebi aquela época e até hoje, cada empresa trabalha um padrão diferente. Não adianta você fazer uma peça Né? para um de um jeito, o outro não vai gostar e você tem que fazer do jeito do cliente. Eu tenho. Agora, como faz 5 anos, 6 anos agora que eu trabalho como autônomo. E é isso, todo cliente novo que aparece, existe uma conversa longa a respeito da parte técnica, para eu entender a produção dele, como é que funciona, qual impressora que ele vai imprimir, resina, etc. E isso é uma coisa que todo mundo que tenta ser autônomo, né, na nossa área, precisa se atentar. O atendimento é tão importante quanto a execução, né? Você conversar com o seu cliente, entender realmente o que ele tem em mãos, para você, antes de você sentar para desenhar alguma coisa, é super importante. Exatamente, cara, é isso aí mesmo. Aí eu fui engatilhando, cara, fui pegando um cliente, fui pegando outro e foi engatilhando e aí foi, aí não parou mais, cara. E aí, até hoje você presta serviço de 3D ou tá mais focado ali no treinamento? Como é que. Então, hoje eu tô mais focado no treinamento, né? Então eu Uhum, fiquei basicamente ali com algumas empresas, assim, não são muitas, são poucas, tá. que já são empresas de anos que trabalham comigo e é difícil de eu falar assim, ó, vou colocar uma pessoa, os caras não aceitam, é difícil, cara. Sim. Não, mas. Então, aí o que que eu fiz? Eu peguei e selecionei algumas ali, continuo trabalhando, sabe? Mas é bem pouco. Hoje o meu foco maior é no curso. Entendi. E também você comentou comigo que você atendeu não só bijuteria, mas também joias. É, E você falou pra mim que é muito diferente a questão da produção. Inclusive, você contou um pouquinho da questão da fundição lá, que você trabalhava com, que era uma produção muito alta. Daí eu queria que você contasse um pouquinho disso que você contou em off pra mim, porque eu achei muito curioso a quantidade Ah, de peças, então, principalmente. da parte da fundição. Então vamos lá, então. Uhum, Hoje a gente existe dois mundos, um diferente que o outro, cara, que é a semi-joia uhum, e o ouro. É totalmente diferente. Por quê? Eu vivo num mundo completamente diferente, cara. É uma loucura. Aqui em Limeira é uma loucura, igual eu te falei. uhum. O cara chega aqui e fala assim, ó, tenho 30 modelos, quero que você entregue para amanhã. Aí chega outro aqui, eu tenho 40, quero que você entregue para amanhã. E assim vai. Na hora que você vê na semana, você está com 50, 60 modelos. E você precisa entregar. A Uhum. semijoia é isso, cara. Parece mentira, mas é isso, cara. O cara precisa lançar, cada cliente, ele precisa lançar no mínimo uns 60 modelos por mês na semijoia. Caramba. É, porque é muito rotativo, cara. O cara lançou uma coleção aqui agora, daqui a pouco tem que lançar outra. Sim, sim. Então o E concorrente dele tá lançando uma atrás da outra e tá vendendo mais. tem muitas Então são feiras, né? dois mundos, Tem muitas muitas feiras. feiras. Então são dois mundos completamente diferentes. Igual hoje, eu comentei com você, né? A respeito, falou assim: eu tenho a parte do ouro, o cara vai fundir ali, o cara vai fundir uns 20 tubos, 30 tubos. E hoje já tá raro, né? Quem tá fundindo tanto assim. Então.
Aí você pega na semijoia, igual quando eu comecei, era 120, 130 tubos todos os dias, cara. Isso é uma Entendeu? loucura, cara. É dois fornos e o pau quebrando e acabou a fundição ali, desce lá para baixo, bate gesso, que amanhã tem outra fundição. E era 120 tubos todos os dias, é dois fornos cheios, até o talo, cara. Cara, que loucura, cara. E a Loucura. forja, a gás, você, Nossa. você tem que. É macacão até no rosto, no Sim, corpo inteiro, no braço, tudo coberto, cara. nossa. Desconfortável pra caramba e vamos lá, né? É, vambora, vambora. Então é dois mundos totalmente diferentes. Igual eu falei pra você, ourives hoje, você pega o ourives aqui, que trabalha ali dentro da semijoia ali, para cravar uma pedrinha, fazer algum conserto, o cara tem caixas e caixas no chão, cara, de peças pro cara fazer conserto, recravar, fazer algum trabalho na peça. Então, eles precisam se reinventar também. Sim, Eles não sim. conseguem de um jeito, eles têm que inventar uma máquina, uma fresa, algum negócio que vai acelerar o processo dele. Senão, cara, é muita coisa que fica. Então, igual eu te falei, é dois mundos totalmente diferentes. É. É totalmente diferente, cara. Então você tem que. E foi aí que entrou, né, o assunto que eu te falei, de eu trabalhar com automação. Eu Sim, precisei, sim. não tinha como. Se eu ficar só trabalhando com rinoceros, eu não conseguia entregar. Eu não conseguia entregar os modelos. Então eu precisei procurar automação, cara. Precisei ir atrás. O que que vai acelerar meu processo? Senão, não tinha como eu entregar, cara. E nessa história entrou também uma outra coisa que é o ZBrush, né? Você aprendeu desde o início também, logo que surgiu a possibilidade, e foi por conta? Como é que Então, foi? o ZBrush foi o seguinte. Eu comecei a receber muitas peças para fazer modelos orgânicos. E na Uhum. época eu trabalhava com o Artican. Sei, lembro. Então, o Artican, ele é muito limitado, certo? Muito Eu não limitado. conseguia entregar algo assim, sabe, diferente pro cara, que o cara pega na mão assim e vê, nossa, que peça, cara, sensacional. Uhum. Tá muito próximo do realismo. Então eu não conseguia, foi aí que eu achei o ZBrush na internet. Procurei curso, tudo quanto é nada. Para joia não existia nada, 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 zero. Daí eu peguei uma aula com um cara lá em São José do Rio Preto para fazer uma orelha. Tá. Né? Primeiro eu comecei a estudar o ZBrush sozinho, pegar, era totalmente diferente, um universo diferente. Aí eu falei assim, não, eu preciso pegar uma aula. Achei um cara lá em Rio Preto, ele me gravou uma aula de orelha, fazendo uma orelha, e através dessa aula eu falei assim, não preciso de mais nenhuma aula, aqui para mim já está o suficiente. Aí eu comecei a adaptar ele para a joia. Opa, esse brush aqui eu consigo usar no anel. Opa, isso aqui eu consigo fazer aqui. Isso aqui eu consigo fazer ali. E fui adaptando ele. Então hoje com o ZBrush mais ou menos, eu acho que faz uns 12 anos mais ou menos que eu trabalho com o ZBrush. Nossa, já tem domínio de tudo já. Foi assim, acho que eu peguei, eu não sei, mas eu acho que eu fui um dos primeiros para trabalhar com joia aqui, eu acredito. É, Eu não, é, possivelmente foi um dos primeiros, porque 12 anos é, atrás a gente não ouvia falar, não. não, Era é. bem raro quem Aí mexesse. eu comecei a adaptar ele para joia, cara. Comecei a vir adaptando ele para joia, comecei a fazer uns negócios diferentes, a galera começou a gostar, e eu vi que era algo diferente e era algo que eu precisava investir. Por quê? Uhum. Muita gente, quando vai enxergar o ZBrush, qual que é a sua mentalidade quando você viu o ZBrush? Fazer joias orgânicas, certo? Sim. Essa é a mentalidade que todo mundo tem quando fala do ZBrush. Só que o ZBrush ele é um grande resolvedor de problema, cara. O Davi tava me Sabia falando disso um aí, não? pouquinho sobre isso. Cara, quando você mescla ele com rinoceros, tudo fica muito mais fácil. Você quer arredondar uma quina, joga pro ZBrush, um clique você faz. Você tem um pavê com 300, 400 pedras, joga no ZBrush, ele vai te cortar para você esse pavê aí em 2 segundos, cara. Sendo que você joga no Rhino para cortar, ele vai ficar horas e vai ficar rodando, ele processando, demora para cortar, às vezes dá erro. Uhum. Você jogou no ZBrush, acabou, ele vai cortar tudo. Se tiver um erro lá, ele vai corrigir o erro e vai fazer o corte para você rápido, simples. Então ele resolve muitos problemas. Eu fiz um teste com a boleana de um STL bem, uma malha bem pesada que tava no Rhino e depois no ZBrush. E é assim, 20% do tempo, assim, é muito mais rápido. É muito mais rápido, cara, muito Uhum. mais rápido. E ele, então, eu uso hoje o ZBrush o tempo todo, cara. Para fazer modelagem orgânica, pouco. Só quando entra algum cliente ou outro ali que pede algo diferente, eu vou fazer. A maioria dos meus clientes que eu faço hoje, joias orgânicas, eu desenho muito para um. Eu tenho dois clientes lá em Portugal. Ó, Eu que faço legal. broche para eles. Eu desenho um broche, sabe aqueles broches que vai colocar no terno e Sim, tal. sim.
Então, aí sim, eu trabalho muito orgânico ali. Então, são duas empresas que eu faço bastante coisa para eles, a parte orgânica, mais orgânico para eles, e o restante a gente utiliza bastante o rinoceros, né? Então, essa união dos dois, assim, eu falo sempre pra galera, cara, a união dos dois é perfeita, tá? Porque o que o ZBrush não entrega de geometria, o Rhino entrega, de precisão, certo? Uhum. E o que o Rhino não entrega de orgânico, o ZBrush entrega. É simples, porque o ZBrush ele é um software para trabalhar com malha mesh, cara, É, entendeu? Ele é essa é a próprio para diferença, isso, né? cara. Essa é a É diferença. diferente. Hoje você pega plugin de automação hoje, que tem textura, bom. E, tipo, vou te citar um aqui, o JM4, que é um plugin chinês. Uhum. Ótimo para textura. Só que não tem como, a malha fica pesada para você aplicar uma textura. Você joga no ZBrush, é outra pegada. Você consegue trabalhar Uhum. com a malha leve, aplica a textura com uma definição muito grande, sabe? Tem mais Então, controle também, é né? mais controle. É um software para isso, cara. Para trabalhar com malha de mesh. Sim. Na coisa você falar assim, ó, o render vai ser melhor no Rhinoceros ou no Keyshot? Keyshot, óbvio. Não tem o que Pronto. falar. É um software próprio, né? Cada programa tem o seu potencial, cara, te entrega, entendeu? Sim, sim. É, eu tô descobrindo esse universo do ZBrush agora só. Faz exatamente o quê? Uma semana que eu comecei a brincar com ele. E já tô percebendo algumas diferenças bem interessantes. E não só diferenças, né? Possibilidades. Eu tô enxergando possibilidades de usar os dois em conjunto. Que eu posso levantar, fazer a vetorização de uma peça, de um desenho mais elaborado no Rhino, e levo para o ZBrush estrudado, e eu só vou arredondando, eu dou textura, dou volume, e eu ganho tempo demais, assim, em relação ao que eu gastaria com o Rhino. Fora que atingiria um aspecto muito melhor do que se fosse fazer no Rhino. Né? Tem muita coisa que não é possível mesmo fazer no Rhino. Não fica bom, não fica. Ou você Não vai gastar, fica, não ou você fica. vai gastar um mês inteiro para fazer alguma coisa assim. E aí o ZBrush realmente ele é uma ferramenta de modelagem focada nisso, né? Então esse é o diferencial. O difícil para mim é, como é que eu vou explicar? É virar a chave que eu tô em outro programa. Ainda tá tudo muito recente, então tem muita dificuldade em encontrar os comandos, Sim. utilizar eles com precisão, como ajustar cada brush, como, né? Então, mas isso é experiência, é tempo né, de Tempo de uso, né? adaptação, de adaptação É, e recorrência de uso. Mas é. é isso mesmo. Eu acho, mas estou gostando muito, assim, eu tô muito, muito feliz com os avanços que eu tive. A galera, não sei quem já me segue, né, que tá na live, e eu tenho feito live, inclusive aprendendo o ZBrush. Então, se alguém quiser dar risada de um cara aprendendo o ZBrush, errando o tempo todo, eu tô online o tempo todo aí também, aqui no YouTube. Então, o ZBrush ele é uma combinação perfeita, cara. Eu sempre falo, é perfeito. O cara que domina o ZBrush e o Rhinoceros, acabou. Meu. Você pode jogar qualquer joia na mão do cara, o cara vai desenrolar qualquer tipo de peça, cara. Com uma qualidade boa, por exemplo, você jogou um rosto de uma pessoa, o cara vai desenvolver, vai fazer algo diferente no ZBrush, cara. Eu tô curioso para chegar nesse estágio, mas eu tô sem pressa também. Tem que ir com calma. Eu sempre falo para meus alunos, curte o processo, cara. Vai curtindo o processo, cada etapa. É que a gente vê uns vídeos, né? Vê uns resultados de um dragão, de um samurai, dos personagens de games, de cinema. Aí você acha que é tão rápido fazer, né? Então, mas você não pode se basear por essas pessoas que trabalham com personagem, boneco. Porque os caras são num nível absurdo. O cara Sim, fica 3 meses claro. no modelo, cara. Claro, claro. E isso aí a gente não precisa trazer pra joia, esse nível de detalhe dos caras. Por quê? Você vai Porque nem fazer um sai. jogo, não vai sair, cara. Sim. Você precisa saber, você precisa trabalhar Aliás, a anatomia, que não precisa ficar muito perfeita. Ela precisa ter o formato, precisa ter uma definição. aliás, isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer de alguns clientes que não têm esse olho para impressão, para produção, e aí eles querem cada detalhezinho, ele quer o risquinho acontecendo embaixo da letrinha, não sei o que, coisas que nem saem, né? Uma textura, sabe, muito pouco profunda, e ele quer que aplique, aí a gente, né, tem que ficar brigando. Isso acontece muito comigo, assim, hoje menos, mas com alguns clientes que não têm esse conhecimento de produção, exigir um nível de detalhe da peça que não vai sair. E o ZBrush, né, ele te permite até fazer isso. Então você pode ir lá, faz os risquinhos, faz a É legal. textura, mas já sabendo que na produção isso vai se perder, né?
Sim. Tem detalhe que eu já falo pro meu cliente, já falo, ó, não vai sair, cara. É, Ah, não, eu quero que faça. Você assume a responsabilidade? Eu tô falando que não vai sair porque eu tenho o conhecimento, eu é isso sei. mesmo, é isso mesmo. Se assumir a responsabilidade, tá tudo certo. Acabou. Eu vou fazer do jeito que você quer. É, Então é basicamente assim que a gente vai passando pros clientes, né, sim, é muito comum mesmo. Mas cara? então, agora sim, entrando no assunto da live de uma vez por todas. A gente falou, você começou sobre o assunto da automação, justamente para você ganhar tempo e ganhar produtividade. E como é que foi então? Quais foram as ferramentas? Como é que você saiu desse zero, né, do Rhino cru para esse desenvolvimento de automação? Como é que foi esse processo? Que você recorreu na época e etc. Então, na época, eu comecei a fuçar um pouquinho no Grasshopper, né? A galera não Uhum, entende muito. A gente fala Grasshopper, é o Grasshopper Gold, lá o plugin. Não, o Grasshopper ele já existe há muitos anos dentro do sim. Rhinoceros. O que é o Grasshopper? Ele é uma abinha que você vai clicar nele, vai abrir uma aba onde você precisa montar a sua automação. Então, você precisa entender um pouquinho de programação, entendeu? Ali você vai montar a sua própria programação. Então, eu comecei nele. Então, algumas coisinhas eu fazia, tipo assim, essa ferramenta nova que saiu agora do Grasshopper Gold, que é para aliviar a peça, que é sensacional, cara, sensacional. Eu não Eu já conheço, eu tinha, não conheço. eu já tinha criado essa ferramenta já há alguns anos atrás. Ah, você. Eu usava a minha. Eu tenho Ah, ela que até hoje legal, aqui, cara. Que legal. entendeu? Então eu criei essa ferramenta há alguns anos atrás. Como hoje eles lançaram, então já não uso a minha mais, uso a deles. Então eu fui criando essas automações para poder facilitar. E depois da automação, eu parti, aí lançaram o Matrix. Sim. O Matrix, para quem não conhece também, o Matrix é um plugin de automação igual o Grasshopper Gold. É igualzinho. O que acontece? O Matrix ele fez automação dentro do Grasshopper, compilou o arquivo e transformou num ícone para você abrir lá uma interface própria deles lá e acabou. Sim. Então aí já começou a ajudar bastante, porque o Matrix ele é um plugin de automação, né? É, pra quem nunca ouviu falar em automação, na verdade a gente usa muito modelagem paramétrica, que é muito normal nos softwares de engenharia, o SolidWorks, o CATIA, esse tipo de software que tem aquela árvore ali do lado que você vai modificando, Sim, o projeto vai se atualizando. Quem usa só o Rhino, nós não temos essa facilidade. Então, às vezes o cliente pede para você trocar a pedra central. A hora que você vai trocar a pedra central, você precisa fazer todo o projeto novamente. E o Grasshopper junto e o Matrix, eles possibilitaram algumas facilidades. Não eram isso. perfeitos, né? Nunca, pelo menos Sim, os que sim. quando eu utilizava, eles não eram perfeitos, mas eles ajudavam em algumas ocasiões com essa parte de parametrização, de automação. Então, quando eu comecei com o Rhinoceros, cara, eu tinha minha biblioteca na pastinha, que eu ia pegar pedra por pedra, pegava garrinha e ia colocando, usando o Oriente um curva lá e tudo. Uhum. É uma loucura, cara. É uma Eu, loucura isso aí, cara. eu faço isso até hoje. Então, é uma loucura, velho. É uma loucura, cara. Isso aí é uma loucura, cara. É Isso aí é uma loucura. doideira. Olha, o que eu sofria pra colocar, às vezes tinha peça que tinha 100, 150, 200, cara. Nossa, cara. Há pouco tempo atrás eu fiz uma de 800 e tantas pedras, cara. Então, tipo assim, fora isso aí, cara, tem muitas outras coisas que a gente utiliza, você está utilizando até hoje o Rhino manual. Eu uso então, daí o que eu faço é evitar pegar pavê. Eu faço cravações simples de fita, de tudo, mas pavê é uma coisa que eu evito por causa dessa. Automático. Então, porque eu não confio nessas ferramentas automáticas, assim, eu nunca tive Então, contato, mas que nem, eu não tenho o Rhino atual, né? Então eu não tenho o Grasshopper Gold. Então eu pulo fora, né? Eu evito pegar o projeto de pavê porque eu sei que eu vou gastar muita energia e não vou ter retorno financeiro. deixa eu te contar, então. O pavê automático eu também não utilizo, cara. Ah, tá vendo? Tá vendo? Eu não utilizo e não recomendo para meus alunos dentro do curso também. Uhum. Porque ele não te dá precisão ainda. Não, Entendeu? não Não te fica dá. legal, não Mas se fica você legal. for utilizar, assim, uma fileira, dá para você utilizar, entendeu? Isso Então, sim. exemplo, quando eu vou fazer algum pavêzinho, eu coloco fileira de linha. Uma, duas, três, uma do lado da outra, com a distância certinho. Então, eu seleciono todas as fileiras de linha e já pronto, ele já coloca para mim automático. Aí, É beleza. um Aí ele ganho vai de seguir. tempo já É, absurdo, né? mas se você usar o pavê ali automático, colocar as pedras, não. Não faça isso porque a distância de uma pedra para outra muda muito. E isso aí tem que ser preciso. Você não pode vacilar nisso aí.
Né, então, eu prefiro garantir, né, a qualidade do pavê, porque não dá pra voltar atrás. O cara que vem terceirizar comigo, ele já tá apostando que ele não vai ter o retorno. Então, é muito ruim falhar numa peça como essa, de, sei lá, Tá, tá. 800 pedras a última que eu fiz. 830, 840, eu me lembro agora. Mas é isso, eu fico evitando. A hora que surge e não tem como fugir, aí é isso, é um dia e meio cravando pedra. Sim, demora. Agora você imagina, exemplo. Se a gente for fazer uma peça pro ouro, beleza, cara. Agora se eu faço uma peça lá com 100, com 100 Ah, pedras ali. não. Um cara que vai, o cara da semijoia ele vai produzir 10 mil, 20 mil pedras. Não, Você não, 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 entendeu? não, Se eu não. vacilar numa pedra, uma pedra que eu vacilar ali, pra ele já é Uma um garrinha, mundaréu. uma garrinha que não formou direito, acabou, né? Acabou. Então, essa parte eu recomendo para os alunos não utilizar, sabe? A parte de fazer manual mesmo na mão, para ter a precisão mesmo. É. Então, agora as outras partes de gravação do Grasshopper ajuda muito. Até você não ter que ficar pegando a gema lá na mesa e colocando, entendeu? Uhum, Já uhum. você selecionou a malha lá, você vai clicando lá, ela te dá o espaço certinho. Então, isso aí É, facilita muito também. eu já brinquei que eu sou meio ourives de 3D, né? Porque eu fico colocando pedrinha por pedrinha. Eu ainda uso o Rhino muito cru, eu uso pouco plugin, então acaba que eu não tenho essa parte de automação bem resolvida ainda. Por isso que eu falei, eu vou pegar agora a versão mais recente do Rhino para conseguir o acesso ao Rhino Gold, o Grasshopper Gold, e aí começar a me aventurar um pouco mais nessa automação. Tô bem curioso para Não, investir tempo nisso. você vai entrar assim em outro universo, cara. Sabe? Não, e poder pegar É outro projetos que universo. hoje eu não pego, né? Por exemplo, né, É. peças mais complexas, muito mais cravação, fitas, muito mais fitas. Se eu, né, gastar, sei lá, 5 minutos em cada fita, olha o ganho de tempo que eu já vou ter perto do que eu tenho hoje, né? Então, com Hoje, certeza. o universo hoje da modelagem de joia 3D, ele abriu portas para muita gente, cara. Abriu portas para o Orives, que não sabe nada, Uhum. que quer entrar pro 3D. Que eu sei, se o cara começar hoje somente com rinoceros, ele vai ter a chance dele desistir é muito grande, porque é tudo manual. É bem manual. Bem manual. É bem manual. Então, se eu colocar o rinoceros junto com um plugin de automação para facilitar e animar ele vai, ele vai vir junto, Ele vai ter entendeu? Ele vai resultado, né? ter resultado. Só que a maioria da parte, muita gente não sabe, que é o seguinte: se tem ferramenta para mim que faz sentido ele aprender do jeito manual, tem ferramenta que não faz sentido ele aprender do jeito manual, ele vai para automático. Vamos dar exemplo. Você fazer o anel usando o Network Surface. Uhum. Faz sentido ele aprender o manual e aprender o automático, porque o automático Sim. não vai entregar tudo. Uma hora ou outra ele vai ter que usar o manual. Então, no Uhum. meu curso, eu coloco os dois, certo? Uhum. Faz sentido ele pegar uma caixinha e criar uma caixinha com garrinha de manual? Não faz sentido, cara. É, depende muito, né? Se você tem a produção redondinha ali do jeito que você tá acostumado a fazer, é melhor você ter ela pronta. Eu que O plugin trabalho ele com... vai te entregar, cara. Vai te Ah, não, entregar um jeito legal. com plugin sim, que você vai adaptando cada garrinha, tudo. O que eu ia falar é isso, porque você tem que adaptar para cada produção, né? Então tem hora que eu tô trabalhando com fábrica de ouro, tem hora que eu tô trabalhando com fábrica de prata, tem a fábrica de latão, e aí são parâmetros totalmente diferentes, né? Então, Pedras mas aí com o naturais plugin, e pedras artificiais. eu falo assim, com o plugin você consegue fazer a caixinha do jeito que você quer, cara. Sim, Você sim, não sim, precisa sim, usar o sim. jeito manual, fazer a linha, Isso, desenhar a garrinha. Não precisa desde o mais. Isso Matrix, aí. né? Já existe isso. Então Uhum. isso aí faz sentido o cara ir direto pro manual. Não tem um porquê, eu vou ensinar para ele o jeito manual. Não tem um porquê. É, Vamos dar exemplo. Numeração de anéis, você faz como? Ah, não, automático no Matrix. Faz sentido o cara aprender do jeito manual? Uhum. Nenhum sentido, Nenhum cara. sentido. Aliás, é Nenhum loucura, sentido. né? Você teria que fazer. Não, não, loucura, É maluquice. loucura, é loucura. Então tem muitas ferramentas que não faz sentido o cara aprender do jeito manual. Então é isso que eu levo Sim. dentro do curso. Se É. faz sentido, ele vai aprender. Se não faz sentido, eu vou O, colocar os dois juntos. a maior questão é se por acaso a pessoa, sei lá, atualizou o Windows e parou de funcionar algum plugin, parou de funcionar algum software. Aí ele vai ter que se virar porque ele tem que entregar o projeto de qualquer jeito. Não, Alguma coisa assim. então, mas não Trocou de existe computador, trocou de não computador. existe. Ó, não tem essa possibilidade se o Windows parar, vai parar o Rhinoceros também. Ah, Do não, plugin parar, não tem possibilidade dele parar e não existir mais, entendeu?
Não tem, não existe essa Não, eu possibilidade tô de a gente investir falando, mais. a questão é mais essa, putz, perdi o instalador. Não tenho o instalador do Ah, tá. plugin, eu vou ter que me virar com o Rhino Cru, que é o que eu tenho hoje. É isso que eu tô falando, numa situação de emergência, ter Ah, esse, sim, ter esse sim. conhecimento vai tirar ele do sufoco. Mas não vale, Sim. pro dia a dia não vale a pena. Ele vai ter que correr atrás o quanto antes de pegar o plugin de volta. É, mas o cara sempre vai ter os dois juntos, né? Sempre vai ter um do lado do outro ali. Exemplo, ele precisa instalar o. Ele vai lá. Hoje é muito fácil, né? Acesso à internet. É raro. Isso aí que você falou é muito raro para Não, acontecer, né? emergências, É, emergências, é emergência. É, situações. é. E, Então, o que que eu levo dentro do curso? Isso aí, cara. Tipo uhum, assim, o que faz. Eu gosto sempre, eu tô entregando o que eu aprendi. O que que é? O jeito mais fácil, mais rápido para modelar joia. Então, e para mim faz mais sentido o cara aprender os dois juntos. E ferramentas que faz sentido ele aprender manual, eu vou ensinar, e ferramentas que faz sentido ele aprender automático, eu vou ensinar automático. Então, eu ensino os dois juntos. Tá? Então, isso tudo para acelerar o processo dele e ele animar para ele continuar. Porque eu sei que só o Rhinocero ele vai desanimar, que aconteceu com muita gente já, velho. o Rhino é que nem eu com o ZBrush, né? Eu abri Igual você sozinho com o Zé e Brush. não teve jeito. Eu fechei em 2 dias, né? Então agora que eu tive o acompanhamento ali do Davi, ele foi me ajudando ali, faz isso primeiro, faz isso depois, isso aqui. E aí eu fui começando a entender a lógica do programa, aí eu fui me soltando, eu fui gostando. Mas o Rhino ele não é tão familiar também, né? Então alguém que nunca teve acesso antes, nunca participou, nunca pegou as versões anteriores, digamos assim, não vai adiantar pegar agora e sair fazendo anel, vai ser muito difícil. É, é. Por isso que eu falo, os plugins de automação veio para ajudar a galera que tem dificuldade de aprender, entendeu? E outra, né, o Alex, uma coisa também que é muito complicado, você monta um curso, você pensa em várias possibilidades, usar todas as ferramentas possíveis para ensinar o aluno e tudo, mas aí vai chegar o cliente dele e vai pedir uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você ensinou no curso. Aí o aluno tem que entender que as ferramentas que ele fez, os exercícios do curso, precisam ser adaptadas para chegar naquele resultado também. E isso é experiência, isso é tempo de uso, né? A mesma coisa que a gente falou ali do ZBrush, é tempo de uso para se acostumar com as ferramentas, adaptar a cada caso, né? É Então, um processo, é um processo. dentro do meu curso eu falo na minha apresentação, que é o seguinte, as ferramentas, eu deixei até um quadradinho, chama ferramentas de rápido acesso. Eu deixei um quadradinho com as ferramentas que eu mais utilizo, para Le- ficar fácil para a pessoa. Legal, legal. E eu sempre falo que é o seguinte, todos os projetos meu que eu ensino dentro do curso, ele foi pensado para o cara fazer outros tipos de projeto também. Então eu ensino a fazer anel aberto, anel fechado, e dentro do cada aula eu passo um desafio que não é que é bem parecido com a aula que eu dei para ele. Então toda aula tem um desafio para ele fazer diferente. Para ele Uhum. ter a mentalidade que aquela ferramenta que ele utilizou dá para ele aplicar em outra peça. Isso é importante. Essa é a ideia. Esse curso meu é um curso para iniciante. Eu estou lançando agora, daqui uns 2 meses, eu vou lançar um avançado. Legal. Só que, igual eu falo para a turma, galera, o avançado, o que que vai ser? Vai ser para você conhecer o jeito, formas diferentes de construção, porque as ferramentas são as mesmas, cara. Não tem, Sim, sim. não tem para onde eu fugir. As ferramentas são as mesmas. Vocês E vão aprender a forma de construção diferente. desafios maiores, né? Desafios maiores, né? Só que as ferramentas são sempre as mesmas, cara. Não Pô, foge muito. eu tô muito curioso, tá? Tô muito curioso. Primeiro de tudo, ter o contato ali com o Grasshopper Gold, eu tô muito curioso. E avançando em paralelo ali com o ZBrush e usar tudo isso em conjunto, eu tô bem, bem curioso pra evoluir tudo isso, cara. Tô bem curioso mesmo. É legal, cara, é bacana. E, bom, acho que a gente tocou aí, né, de forma meio superficial, mas acho que tocamos em tudo que envolve automação para explicar para o pessoal a diferença de usar o software cru e também os plugins e as automações que hoje existem, né? E outro assunto que a gente deixou também como tema da live, que eu acho que é uma das coisas mais fortes que a gente pode abordar hoje em dia, é sobre o uso da inteligência artificial na modelagem, né? E até batendo um papo ali com o Davi, a gente fez uns testes também com inteligência artificial, mostrei para ele algumas coisas que eu tinha conseguido e
ele falou, cara, tá muito legal que a gente já tá recebendo, e aí você joga isso no ZBrush, trabalha essa malha, fica melhor ainda. E aí eu queria saber como é que você tá usando, porque eu sei que você tá divulgando muita coisa de IA, inclusive no teu treinamento também, né? Acho que inclui o uso de IA. Conta pra gente como é que você tá aí nesse processo. Então, a inteligência artificial é o seguinte, ela chegou no mercado, cara. Ela chegou no mercado e eu sempre falo para todo mundo, não seja mente fechada, aceita o que está chegando no mercado, vai, aprende, para você ficar na frente. Então a Uhum. galera tem muito essa mentalidade, eu não vou usar o plugin porque eu sou raiz, eu não vou usar a inteligência artificial Eu, porque eu eu, não, eu falo isso porque eu ai, não tenho plugin. entendeu? Então é o seguinte, a inteligência artificial ela veio para somar, cara, não veio para substituir ninguém, para Ah, somar. concordo. É mais uma ferramenta, Somar né? tudo que vem para somar, cara. E a gente precisa ter a mente aberta para aprender o conhecimento dela, desenvolver e ela vai acelerar o nosso processo. E ela vem com, sim, com uma potência muito grande, eu estou enxergando. Uhum. Porque há um ano atrás, eu fiz alguns testes de inteligência artificial e não estava sendo legal, muito legal. Esse ano, cara, até o comecinho do ano passado, né, já pro finalzinho do ano agora aí, e já começou a ter uma evolução muito grande, cara, na inteligência artificial. E É. hoje, quem quer dominar a inteligência artificial tem que trabalhar com o ZBrush, não tem para onde correr, cara. Não tem. Por quê? O que a inteligência artificial ela gera? O Mesh. Ela vai gerar. Então, você vai pegar uma foto, jogar lá dentro, ela vai gerar um mesh. Quem que trabalha com mesh? Quem que é especialista em mesh é o ZBrush. Então, você vai pegar esse modelo, jogar dentro do ZBrush. Lá você vai cortar. Se você quer adicionar algum detalhe, você vai adicionar. Se você quiser tirar algum detalhe, você vai tirar. Você vai preparar esse modelo para você colocar em cima do anel, na lateral do anel, criar um pingente. Ali você Uhum. faz o que você quiser com o modelo. Sim. Então, ela tá numa fase assim hoje que eu falo de um cara gigante, cara, gigante. Hoje você cria hoje uma imagem religiosa com um nível de detalhe absurdo, cara. Absurdo mesmo, absurdo. Então ela vem crescendo muito e eu acredito que vai crescer bastante ainda. Eu, há mais ou menos um ano e meio atrás, eu fiz uns testes que já me assustaram, já tinha visto muita coisa boa, assim, acontecendo, né? Através de alguns desenhos. Eu pedia. Eu tentei gerar uma peça do início ao fim por IA, né? Então eu fui, criei imagens de sketch, né? Um sketch de um anel e consegui transformar aquele sketch que a IA criou em uma modelagem, em um modelo 3D, também gerado por uma segunda IA, e depois imprimir aqui em casa, assim, que eu tenho uma impressorinha básica, mas imprimi. Então, aí eu levei numa palestra que eu fui dar esse modelo. E aí ninguém acreditava. E eu falei, isso é o começo. A pedra tava grudada em cima do anel, sabe? Não, mas, cara, ele fez a galeria, ele fez. Se alguém tiver curiosidade, tá tudo no YouTube aí, pessoal. Dá uma olhadinha no canal que tem esse vídeo aí. E, cara, mas foi incrível, assim. Pô, um ano e meio atrás, ninguém tava falando de modelagem 3D, né? Porque antes você pedia a modelagem 3D lá, o arquivo, vinha tudo flutuando, separado, torto, deformado. Eu não entendia a perspectiva, né? Então. E aí, quando eu consegui essa primeira peça, foi um susto. E eu levei na Feninger, inclusive. E apresentei para várias pessoas que estavam lá. Então foi, pô, fantástico. Um baita aprendizado, assim, pra mim. E aí já fez eu olhar e falar, tá, isso daqui é o começo, daqui a pouco vai estar integrada nos softwares, vai ter mais plataformas gratuitas fazendo melhor do que já está fazendo. Inclusive, testei novas recentemente. Tem vídeo também no YouTube aí mostrando passo a passo de algumas coisas, alguns testes. E, cara, é incrível. E tanto para PLA, né, impressora de PLA, quanto impressoras de resina. Eu já tenho resultados prontos, assim, do início ao fim, feito com IA. Eu não, Hoje tá um absurdo, cara. só prompt para gerar a criação, depois a imagem levada para essa segunda ferramenta de IA e outras, tá? Não foi só uma, não. Alguns testes que eu fiz em várias outras eu consegui imprimir direto. Só ajustando escala, obviamente. Na escala ele se perde bastante. Não sei se, né, as que você usa no curso, ele entende escala. Os testes que eu fiz aqui não deram certo. A escala sempre vem muito ruim. Aí é só ajustar e pronto. Então, eu pego o modelo, jogo dentro do ZBrush, né? Ah, Lá eu consigo colocar o tamanho que eu quero nele. Se eu quiser diminuir um pouco a intensidade do relevo, eu consigo. Então, assim, hoje dentro do meu curso do ZBrush eu tenho um módulo específico só sobre a inteligência artificial.
Só que a galera sempre chega assim, chegou no curso quer ir direto para lá, mas não é assim que funciona, cara. É porque também acha que é uma ferramenta mágica, né? E não é, né? Que eu falo pra galera? É o seguinte, eu tenho uma temporada dentro do ZBrush, que é onde eu ensino só as ferramentas mais utilizadas. O que seria? Máscara, corte. Então, aprende as ferramentas que as mais utilizadas ali, que você vai usar no processo na hora de você pegar o seu modelo feito com a IA. Assistindo a primeira temporada e a segunda, que a segunda a gente já começa a esculpir, Uhum. aí fica mais fácil para o cara assistir a primeira, a segunda, ele já pode ir lá para IA. Aí fica mais tranquilo, porque ele já Ele sabe um domina o pouco do básico, né? conhecimento. Ele domina o Isso, dominou o básico. básico. Não adianta você chegar lá e querer ir direto não vai adiantar, cara. É que. E outra coisa também, né? A gente tem que lembrar que a IA, por mais que ela vai fazer uma coisa muito próxima daquilo que a gente quer, a gente tem que pensar na parte técnica. O que vai sair ou não de nível de detalhe? Talvez você tenha que apagar alguns detalhes, subir mais o relevo, que nem você comentou, cavar a parte de trás. Tem que ter um trabalho em cima da malha que vai ser gerada de qualquer forma. E eu acredito que isso por muitos anos, tá? Não acredito que vai ter uma IA assim vindo daqui 6 meses que vai resolver Não, isso. Eu acho não, que não. talvez não demore muito para ela ser integrada a um software desse, né? Então a gente vai pedir dentro do software mesmo algumas coisas, ela vai conseguir fazer, mas sempre vai ter a mão humana trabalhando em cima para ajustar esses detalhes, porque o compromisso dela para um personagem de games é diferente do que um produto tão pequeno como a joia. Então ela não Sim, vai conseguir esse nível de precisão tão fácil assim. Vai depender do humano trabalhar e manusear essa malha ainda. com certeza, cara. Vai acelerando os processos, né? Hoje eu trabalhei, pô, fiz muito modelo dentro do ZBrush. Eu sei a dificuldade que é fazer uma santa. É muito difícil, cara. 10 Então hoje você minutos, vai pô. lá. 10 minutos. Então aí você joga na IA lá, ela faz o negócio que tá ficando perfeito, Eu cara. vi um post que você colocou esses dias aí, um story, eu acho, de um pingente de uma santa. Cara, eu fiquei babando assim. Eu falei, não acredito, cara, não acredito. Mas é Acredito que isso. eu fiz em menos de 15 minutos, que lá? Eu vi que você colocou. Na minha cabeça era 40, mas eu já achei muito pouco, assim. Se foi 15, foi ainda mais É absurdo ainda. rapidinho, é rápido. Que hoje eu utilizo algumas técnicas, né? Eu não, a gente começou a criar a inteligência artificial através de alfa, né? Uhum, Você vai sim. lá, joga a imagem lá e cria o alfa. Hoje eu já não utilizo isso mais. Hoje eu já gero o modelo 3D inteiro, só que aí tem algumas técnicas que eu utilizo para o relevo ficar um pouquinho melhor. Sim, claro. Então isso aí todo mundo vai aprender dentro do curso, Aí é né? curso, aí é segredo. Aí é segredo. Não, mas é muito legal. E óbvio, né? Ver esses resultados saindo, que nem esse que você divulgou da Santa, impressiona, cara. É Não impressionante, tem né? como falar outra coisa, porque a gente sabe o desafio que é desenhar. Independente do É, software, uma Santa tem muito detalhe, a preocupação com tá. volume, a parte orgânica, para, né, respeitar as proporções, enfim, é uma batalha. E aí, de repente, a IA consegue levantar isso com facilidade. Então, não dá pra lutar mais, né? A gente tem que abraçar a IA e trabalhar em Não dá, conjunto. não dá. E conhecer o ZBrush, cara. O ZBrush ele vai fazer essa união com a inteligência artificial. Entendeu? Então É, você consegue preparar a sua malha, tirar algum detalhe, recortar, fazer o que você quer com ele. Depois você joga dentro do ZBrush, coloca do Rhinoceros e coloca a espessura, usando o sim. Grasshopper Gold. Uhum, O uhum. Grasshopper Gold hoje você consegue criar espessura numa peça dessa aí com um clique. Entendeu? E ele entende bem a mesh. Entende em bem a mesh. Isso, Legal. exatamente. Por isso que eu falo hoje, a galera que eu trabalhei anos com Matrix. Eu tenho um aluno meu que tem 20 anos que trabalha na mesmo tempo que eu, que Uhum. estava no Matrix. Aí ele entrou em contato comigo, "Ô, Alex, preciso conhecer ferramentas novas, porque o Matrix ele parou no 9, não utiliza 9. mais, tem Acho uma que foi no atualização. 9, é. Aí Virou o ele falou assim, Matrix Alex, Gold, né? Depois ele virou juntou. Matrix Gold. É. É. Então, exemplo, ele tá lá no 9, exemplo. Você querendo ou não, o Grasshopper Gold hoje, ele tem muito mais ferramentas, cara, que facilita o processo. Eu falei para ele, cara, força, confia em mim, força
Deleta o seu Matrix, apaga. Você tem que apagar, velho. Apaga. Tira fora. Você vai sofrer 2 semanas, mas depois você vai me agradecer. Foi dito e feito, cara. Eu tenho até um vídeo meu, desse aluno, que tá no meu Instagram, ele falando disso aí. Ó, eu vou puxar uma pergunta da Vitória, que é justamente a pergunta dela: é o que que a gente acha do Matrix Gold? Você acabou de falar já a sua opinião, eu acho, mas se quiser acrescentar alguma Não, coisa. falei do Matrix, né? Ah, tá. É, Mas falei do o Matrix. Por Matrix quê? Gold é a evolução dele, né? É a É a evolução união dele. dele com o Rhino Gold. Então, por que que eu falo que o Matrix, a pessoa que está utilizando o Matrix tem que ir pro Grasshopper Gold? Porque o Matrix, exemplo, você quer colocar uma gema em um arquivo mesh. Você tem que fazer gambiarra, Não brincar dá. É uma não dá, cara, superfície por entendeu? baixo. Uma É. superfície. Então já o Grasshopper Gold já entende. Uhum, A parte de criação de anel do Matrix, sabe que é anel automático, a gente cria, tudo. uhum. Então, do Matrix, tem um do Matrix, tem um do Grasshopper Gold. O do Grasshopper Gold é 1000 vezes melhor, cara. Não tem nem comparação, porque ele já coloca, ó, ele já coloca espessura para você de forma automática, tudo. Ele coloca espessura, você consegue editar a parte de cima dele, lateral. Então ele está no nível mais avançado. Então tem bastante ferramentinhas ali que o Grasshopper Gold entrega que não tem dentro do Matrix. Por quê que não tem? Porque o Matrix 9, se eu não me engano, ele utiliza o Rhino 6, né? Talvez ele. Acho que parou no É. 6. Acho que não é nem no 7. E essas ferramentas novas que tem o Grasshopper, você precisa ter o 8, senão ele não funciona. Porque são ferramentas que tem dentro do 8. Por isso que eu falei, hoje eu não consigo utilizar o Gold, o Grasshopper Gold, porque eu não tenho ainda o Rhino 8 instalado aqui. Eu vou atrás disso, vou resolver aí em Agora, breve. a pergunta dela sobre o Matrix Gold. Quando lançou o Matrix Gold, eu testei ele. Aham. Ele é muito legal, cara. Tem algum sistema de parâmetros dele lá, é muito interessante. Só que por que que eu não fiquei com ele? Porque eu achei um software muito pesado para trabalhar. Muito, Hum, mas muito pesado mesmo. E daí eu acabei não me adaptando com ele. Fiquei no Matrix, depois lançaram o Grasshopper Gold, e aí eu fiz a migração. E eu vou falar para você, quando eu migrei para o Grasshopper Gold, eu apaguei o meu Matrix, viu? Tem que apagar. Tem que apagar. Senão você volta para lá, cara. eu não tive. Aliás, eu já vi algumas coisas, vídeos, etc., do Matrix Gold, mas eu não tive contato. Né? Eu tenho contato até hoje com o Matrix, o básico, né? Só antes de virar o Matrix Gold. Eu gosto dele, ele me ajuda em muitas atividades, mas também acho que parou. Ficou pra trás. E aí o Matrix Gold eu não posso falar nada porque eu não tive a experiência ainda de usar. Mas eu sei que ele, Então, ele uniu com o esse Rhino novo aí Gold, eu não sei né? como tá O também. Rhino Gold eu cheguei a utilizar em algumas empresas que eu trabalhei, principalmente porque ele tinha essas facilidades para construir caixa, construir aro, o básico a gente tinha ali muito bem resolvido. Ganhava bastante tempo. Mas. Na época era o Matrix e Rhino Gold, né? Era os dois que era concorrente ali, né? Oi? O? Na época era Matrix e Rhino Gold, que eram os dois Isso, os concorrentes. dois concorrentes. A gente usava os dois na época, a empresa tinha comprado os dois. Então, para algumas coisas a gente fazia com um, outros a gente usava o outro e centralizava através das ferramentas do Rhino ali para trabalhar. Então, mas eu lembro que era muito bom, né, o Rhino Gold, mas ele tinha várias limitações também, né? Então a gente tinha que trabalhar, principalmente a questão de peso, né? Ele não se limitava a peso e a gente pedia fazia algumas peças bem leves. Então a gente tinha que pegar o básico ali e depois talvez trabalhar no Rhino e melhorar, tirar peso, cavar, etc. Mas ganhava-se tempo em projetos, principalmente projetos muito clássicos, assim. Sim, sim, sim. Mas lançaram uma versão nova do Matrix Gold. Eu não cheguei não sei se já dá para arquivo mesh, eu não sei como que tá agora não. Deu uma travadinha, eu não entendi o que você falou. Tá travadinho? Então, lançaram agora o Matrix Gold. Ah, tá. Então, eu não sei como que tá agora. Não sei se os caras colocaram algum sistema para você cravar gema e garra no mesh. Eu não sei dizer também. Também não sei como que tá agora não.
Mas eu sei que é um software pesado, hein? E eu sei que tá todo mundo no Grasshopper Gold e tá impressionante, assim, todo mundo no mercado está É indicando, gratuito, tá né, cara? utilizando, tá, né, investindo tempo, ensinando e comprando curso pra galera, porque realmente parece estar muito bem resolvido, muito bom. Por isso que eu falei, tô muito animado pra aprender. É gratuito, né, cara? Você vai lá abaixo de graça, entendeu? Né? O cara fez um puta. Tem a versão paga dele lá, acabei de testar hoje. É, A versão paga tem algumas ferramentas, assim, mas ainda eu acho que não vale a pena ainda não. Eu acho que eu vou esperar um pouquinho que os caras vão lançar um sistema de render dentro dele também. mas será que Então, bate um Quixote da vida? não vai bater, mas vai ajudar, né? Com certeza. Bater não vai, não, é difícil bater um software que é próprio para isso. É difícil. Mas vai ajudar. Eu acredito que vai ajudar sim. Maravilha. Bom, já estamos a Quer ver mais mais de, pergunta aí? estamos a mais de uma hora aí na live já. Pessoal, como é que tá aí? Estão gostando? Alguma dúvida? Vão deixando perguntas aí, pessoal, por favor, comentários. É, o João Vitor perguntando se vai ter algum projeto para fazer na prática aqui no Rinoceros. Hoje não. Hoje a gente veio bater papo, jogar conversa fora. É, o Ricardo também chegou agora. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo aí. O Ed comentou que o JFR roda no Rhino 7. JFR? Eu não- JFR é o Gen 4, esse aqui, ó. Tô aqui na mão com ele aqui, ó. Ó, Eita. tá vendo? Essa aqui é a caixinha dele, né? Aqui Ah, dentro tem a chave, a licença dele, né? ah, A meu tá no computador. pendrive, aham. Você conecta lá, ele libera o acesso ao plugin. Gen E 4. qual que é a função do. O Gen 4, eu vou explicar para vocês como que funciona o Gen 4. O Gen 4 é um plugin assim, ó. Eu vou falar que eu acho que hoje no mercado não tem um igual a ele não, cara. Ele é muito, mas muito completo mesmo, cara. Ele veio assim para desbancar a maioria dos programas hoje aí, cara. Ele é um plugin que você consegue fazer, sabe aquelas filigrama? Sim, sim. Você consegue fazer de forma automática. E tem vários, tem uma biblioteca que tem um monte de filigrama pronto, você vai lá e aplica, e você pode criar também, se você quiser. Tá. Ele tem isso aí, cara, é um plugin muito completo. Qual que é o diferencial dele dos Uhum. outros? Além de ser um plugin completo, que ele tem muitas ferramentas de automação, muitas, mas muitas mesmo, você consegue criar sua própria automação abrindo o Grasshopper, cara. Ele tem integração Então, com o eu vou te. Grasshopper. Não, ele é feito dentro do Grasshopper, só que ele te dá a liberdade de Ah, você criar a sua própria automação. entendi, entendi. Mas não é você criar do zero. Ele tem algumas coisas prontas que você vai montando. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Esses dias eu tinha um cliente que passou para mim vários tamanhos de gemas, né? Quadrada, redonda, oval, coração. E ele Uhum. queria aquelas pedrinhas em volta, Tá. certo? Uhum. Em todas gemas, um diferente que a outra, com tamanho diferente, ele queria pedrinha em volta de 1 milímetro e outra pedrinha em volta de 2 milímetros. Tá. O que que eu fiz? Eu peguei uma gema dessa aí, abri o Grasshopper, usei o plugin Gen 4, fiz a parte de automação. O que que é a parte de automação? Eu coloquei uma caixinha embaixo dele, coloquei garrinha para essa pedra, coloquei as pedrinhas em volta, do tamanho que eu quero, as minhas medidas, coloquei as garrinhas, tudo certinho, fiz toda ela, montei a automação Você ali fez. dentro, Tá. certo? Montei a Uhum. automação. E depois eu peguei essa automação e salvei para mim, certo? Tá salvo. Aí você podia. Através dessa automação, dessa pedra que eu fiz com oval, eu selecionei o coração, selecionei a redonda, a quadrada, tudo. Com um clique ele já colocou para mim tudo em volta, garrinha, tudo, não fiz mais nada. Você entendeu? Tive o E. trabalho de fazer uma Sim. automação, só que essa automação ela fica salva o resto da vida. E depois eu fui lá, selecionei as outras pedras e colocou para mim, simples, em 2 minutos. E lá, é. Então, esse é o grande diferente do Gen4, que você consegue ter acesso a isso aí. E essa automação que eu montei, se você tem o Gen4, eu posso compartilhar com você. Entendi. Você consegue utilizar a automação. Esse é pago. Esse custa R$ 4.000. 4.000. Mas Mas é um investimento que vale muito a pena, cara. sim, se você Para vive. quem está no mercado hoje, para quem já está no mercado trabalhando, pode comprar de olho fechado. Eu fui o primeiro cara a comprar aqui Uhum. esse plugin. Pode comprar de olho fechado, que ele se paga assim muito rápido. É sensacional, cara.
né, pela produtividade que você tá mostrando pra gente, né? Isso realmente é um mesinho de trabalho, você já puxou muito mais que isso. Cara, você vê, é um absurdo, cara, esse plugin. E outra coisa, sabe o que eles lançaram agora? Hum, Olha o que os caras lançaram. Eles montaram eles pegaram as ferramentas do ZBrush, brush, máscara, tudo. Eles hum. montaram uma interface e colocou dentro do Rhinoceros. Agora você Então, vai exemplo, conseguir trabalhar o exato, mesh dentro do rinoceros? exemplo, eu quero colocar uma texturinha ali em cima de um anel. Você vai usar a ferramenta deles. É tipo de uma tablet com uma canetinha assim, ó. Você clica nela, ela abre uma interface parece com o ZBrush. Então eu tô aprendendo ZBrush à toa aqui. Não, Tô brincando, tô brincando, tô brincando. é porque assim, ó, o que eles colocaram lá é bem básico, Uhum, tá? Bem básico. Não tem nada, sim, tipo assim, não chega a 1% do ZBrush, cara. entendi. Portanto, que eu trabalho com o ZBrush, eu utilizo muito pouco. A não ser que eu quero arredondar uma quina. Aí eu vou ali mesmo Uhum, e arredondo a quina. Ah, eu quero aplicar um negócio ali em cima. Eu vou ali mesmo e já modifico ali, né? Por quê? Hoje, você pegar o Grasshopper Gold, ele tem um botão que você consegue pegar a peça, clica nele e já vai lá pro ZBrush. Entendeu? Com um clique. uhum. Você vai lá, altera e volta. Só que esse plugin, esse desenvolvimento deles, eu acredito que lançaram há pouco tempo. Então tem poucas ferramentas, pouco brush. Eu acredito que vai evoluir bastante, cara, com o tempo aí. Porque os caras são bons, cara, pra criação. Ah, eu vou estudar. Esse eu não conhecia, esse eu nunca tinha ouvido falar. Vou dar uma olhadinha. O... A Vitória perguntou qual é o nome da plataforma que é gratuita. E é o Grasshopper Gold, que funciona dentro do Rhinoceros, né? Ah, tá, o Grasshopper? É, que ele é gratuito, né? Só que você Ele é tem que ter a gratuito, é. licença do Rhinoceros 8 e aí você consegue fazer o Exatamente. download dele gratuitamente. É, o Davi comentou aqui que esse JL4, eu não sei falar, tá, gente? O JM4? JL4, não consegui ler o nome. Ele falou que ele te mostrou pessoalmente esse aplicativo, esse plugin. É, ele veio aqui em casa aqui. Legal Eu demais. mostrei pra ele. É, bom, perguntas, galera. Comecem. Primeiro de tudo, deixem um like aí, por favor. Só tem 5 likes até agora. E esse bate-papo já tá com 1h15 de duração. Então deixem likes, por favor. E mandem perguntas aqui no chat pra gente bater um papo e ir respondendo. Tem uma pergunta aqui da Vitória também, sobre como começar a ser autônomo. Essa é uma pergunta um pouco genérica, mas se quiser dar umas Como o quê? dicas, como virar autônomo, sair das empresas e trabalhar por conta própria. Se Com tiver. 3D, né? Com 3D? Acredito que sim, né? Com design 3D. Então, a primeira coisa, você precisa. Se você trabalha dentro, exemplo, se você trabalha dentro de uma fábrica que ou é de joia ou não, e você quer migrar para 3D, a primeira coisa você precisa aprender o 3D, certo? A primeira etapa. Estuda bastante, não sai da empresa, vai estudando, estudando. Quando você se sentir assim que, pô, já estou fazendo uns modelos legal, já mandei para alguém testar, ficou bom, aí sim você pode iniciar uma carreira ali autônoma, né? E o que a galera hoje fala, nossa, mas é difícil conseguir cliente. Se é difícil agora, imagina há 20 anos atrás, meu amigo. Hoje você tem internet. É que a galera tem vergonha de desaparecer, cara. Vai na internet, vai no É. Instagram, cara. Mostra o dia a dia, cara. Mostra o que que você faz. Fala, ó, tô aqui, ó, o meu dia a O, dia, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo esse desenho aqui, esse projeto pra joia. Conversa, cara. Precisa se aparecer. Entendeu? Senão ninguém vai te achar, cara. eu lembro que. Bom, eu vou dar um pouco de parecer. Eu já tem também vídeo disso gravado aqui, mas eu vou contar aqui na live porque eu acho que é legal compartilhar com vocês. Ainda mais que tem gente nova chegando aí. Quando eu saí das empresas, tá? Para quem não sabe, eu trabalhei alguns anos na Vivara, trabalhei na Monte Carlo, trabalhei em grandes fábricas também. E aí, quando eu tava tendo burnouts por aí, eu desisti e decidi virar autônomo. Então, isso foi em 2019. Eu comprei um computador, comprei uma impressora e falei, agora eu vou trabalhar por conta. Curiosamente, o que eu comentei no começo da live também, Alex, eu nunca fui registrado, nunca trabalhei com 3D diretamente. Né? Eu tive um estágio em 2008, que foi quando eu comecei na joalheria com 3D de joias. Mas todo o restante foi com a parte criativa, eu desenhava mesmo, eu fazia a criação das peças, então o 3D era uma ferramenta a mais para eu apresentar os projetos, para eu evoluir junto com a equipe de desenvolvimento, depois eu cheguei a coordenar, enfim.
a jornada longa aí. Mas aí quando eu decidi sair, eu pensei em prestar serviço de criação. E aí, mas mesmo assim eu falei, tá, eu vou usar a ferramenta do 3D como um extra, uma coisa a mais. E então eu comprei um computador, comprei uma impressora e guardei um dinheirinho. Em paralelo, eu estava criando um portfólio. Então, aos poucos, eu comecei criei um Instagram separado, criei logotipo, comecei a divulgar só os projetos que estavam mais bacanas, fiz uma curadoria, tirei fotos mais interessantes. Enfim, é isso que você falou, a gente tem que aparecer, a internet está aí para isso. Então, criar um portfólio é o básico. E aí a gente vai evoluindo isso aos poucos. Então, hoje com a ferramenta de stories, por exemplo, na época né, você quase não usava stories, usava para postar a comida que você estava comendo ali. Era o café que você estava tomando, era o parque que você está visitando. Aí, cara, a gente, como designer, tem a obrigação de utilizar essas ferramentas para promoção. Então foi isso que eu fiz também e aos poucos a coisa foi caminhando, até que eu cheguei no YouTube, coisa que eu nunca tinha pensado em fazer, muito menos colocar minha cara, eu não colocava minha cara, em nenhum momento eu colocava, foi aparecer na internet, botar o rosto lá para 2022, eu acho, 2023. Antes eu não aparecia não, era só minha mão, era só meus lápis, era só o desenho, era só o 3D, e é isso, é um passo a passo, a gente tem que utilizar as plataformas para impulsionar a gente. E é Sim, isso. sim. E É guarda uma um, vitrine, né, cara? e guarda um dinheirinho, tá? Se você não tem, porque o começo é difícil sim, É né? difícil, é difícil. Guarda um dinheirinho, a gente não sabe o mês seguinte como é que vai ser, os primeiros clientes. É bom que você já tenha entrada neles, então você já conheça um pouco do mercado, né? Já tenha a quem recorrer para as primeiras peças, porque senão sair correndo atrás quando a gente não tem nenhuma segurança só deixa a gente mais desesperado, né? Eu acho que eu vi. Você tem que, mesmo você estando de CLT, você tem que. Cara, um puto exemplo é o Davi, pô. Pronto. Uhum, Um puto Davi. exemplo é o Davi. Davi era CLT. Só que pergunto pra ele se ele já saiu. Não, ele saiu do CLT, ele já estava preparado. Sim, sim. Entendeu? Então, estava preparado. Eu já estava trabalhando, já pegou alguns clientes. Vai pegando os clientes, vai trabalhando. Mesmo CLT, faz o serviço meio por fora. Chegou à noite, vai trabalhar, fazer os projetos. E vai, na hora que você sentir que você tá com 2, 3 clientes ali, você sentiu ó, o momento de você sair, você sai, pô. Sai É. e começa a trabalhar na internet. Só que não fica focado só naqueles clientes. Vai trabalhar na internet para poder aumentar esse leque seu aí. Sim, Trabalha na sim. internet. A internet hoje é uma vitrine, cara, gigantesca. Pro Gigante, mundo gigante, todo, gigante. né? Pro mundo todo. Pô, Hoje eu vendo mais pro projeto pra fora do Brasil do que pra dentro do Brasil. Eu pro mundo todo, cara. através do CG Trader eu vendo pra. Cara, é bizarro. É bizarro os países que compram, assim. E é muito legal. Outro dia eu tava até falando com o Davi, eu tinha vendido pra Bielorrússia. Então, assim, sabe, pô, não tem limite, né? Então, né, e isso, existe também essas plataformas para venda de arquivos, para quem está iniciando, é um pontapé inicial interessante também. Só que tem que ter segurança naquilo que você está apresentando, né? Que aquele projeto vai dar certo, que você conseguiu, né, atingir os parâmetros necessários, enfim. Exatamente, cara. Exatamente. O CG Trade hoje é uma vitrine boa também para a galera trabalhar. Eu, tipo, fez alguns modelos, sobe lá, cara. Sobe lá, vai subindo os modelos lá, vai subindo, cara. Uma hora vai pingar, uma hora vai Eu tenho, caindo. eu tenho clientes que eu atendo com projetos exclusivos que vieram pelo CG Trader. Aí, ó. Eles me Tá vendo? encontraram lá, mandaram mensagem, descobriram que era brasileiro e aí começamos a fazer projetos exclusivos. Aí a gente não trabalha pela plataforma, a gente trabalha aqui normal. Ah, legal, cara. Legal, bacana. Aí eles entraram em contato com você pelo CG Trade. E isso, entrou lá, falou, pô, gostei dos modelos, sabe, tirando dúvida normal, tudo em inglês. Daí eu olhava o nome e falava assim, desculpa perguntar, mas você é brasileiro? Ah, sou. Eu falei, então tá, facilita a nossa conversa aqui. Isso, agora o CG Trader ele deixa você colocar da onde você é. Então agora aparece lá que eu sou de São Paulo. Pronto. Aí as Entendi. pessoas já vêm Legal. falando em português comigo às vezes. Ou vem pelo Instagram, vê que eu sou brasileiro, vem me achar no Instagram e vem conversar comigo. Ah, te vi no CG Trader. Inclusive essa semana veio um cliente novo. E possibilita as vendas do arquivo pronto e de projetos exclusivos o tempo todo, né? E eu sei que tipo assim, a gente fala, vai pra internet, vai pro Instagram, eu sei que é difícil, porque eu passei por esse processo, cara. Eu era um cara que eu nunca,
É difícil você ver uma foto minha. É verdade, cara. É Eu difícil. tenho, Você pegar minha. eu Eu tenho não tenho, não meu gosto, eu não Instagram. gostava de tirar foto, cara. Então, eu também sou muito tímido. Eu tenho meu Instagram pessoal e tenho o Instagram de trabalho. O pessoal, meus amigos, familiares, tudo mais, tô nem aí. Aí tem um monte de foto feia lá. Eu não tenho nem. Ó, pra você ver a noção. Pra você ter noção, eu não tenho nem pessoal, cara. Que eu não gosto de, sabe? Sim. Ah, foi difícil, só que eu vi que eu tinha que enfrentar isso aí. Não tinha pra onde correr. Tem que botar a cara. Tem que É, enfrentar. Alex, uma pergunta que eu ia falar, aproveitando que é exatamente nesse ponto, acho que é o melhor ponto pra gente falar sobre isso. Você tá começando aqui no YouTube ou você já fazia vídeos? Que eu vi uma live sua há pouco tempo, né? Não, no YouTube eu tô começando. É, então, É. você também sentiu necessidade de vir? Porque eu senti necessidade de vir. Eu achei que o Instagram não Cara, tava entregando mais, que tava limitando minhas postagens. Aí eu dei um estalo, eu falei, quer saber, eu vou começar no YouTube. Mas é isso daí, essa vergonha. E aí eu não queria mostrar meu rosto. então, só que é o seguinte, não, a minha não foi por esse motivo assim, não, de necessidade de vir pra cá, porque eu no Instagram e tal. Uhum, Foi porque eu queria gravar os conteúdos, eu queria fazer uma live com um aluno, para eles falar o resultado deles, o que, que eles achou do curso. É, eu tenho uhum, bastante aluno que é Orives, né? Então eu queria transmitir isso aí para os outros também, sabe? legal. Agora, logo, logo eu vou fazer tenho duas lives para fazer com um aluno meu, que já tem um que está começando agora, já terminou o 3D, está fazendo já, e tem outro que já tem um ateliê, já produz. Então eu vou trocar uma ideia com eles. Então eu vim mais para o YouTube para isso, para divulgar eles, para falar o que eles acharam do curso, e o que ajudou para eles. Então eu vim mais por isso mesmo, né? Mais promoção mesmo, né? Mais promoção, e aí eu acabei querendo, sim, esse cara aqui do Gen 4 aqui é o Uhum, Éder, ele é aham, daqui do sul. Ele tá. que representa essa empresa. Ele é representante da empresa. Uhum. Aí ele é vergonhoso também, sabe? Enchi o saco dele, cara, vamos falar, pô, vamos fazer uma live junto, porque tem tudo a ver. O meu trabalho é voltado para automação, voltado para inteligência artificial, e vai te ajudar, cara. É lógico. Vamos fazer, vamos fazer. A gente Você já fez uma fez uma live, baita propaganda aqui agora. vendeu na live. Aí a gente fez uma live, ficou legal, porque a gente fez uma live de conteúdo. Nós dois do lado assim, e a gente mostrando o plugin, mostrando o processo dele, quais que são as ferramentas dele. Uhum. E ficou legal, ficou legal. Mas a minha ideia é fazer mais com aluno mesmo, assim, mais voltado para aluno mesmo. Tá, conteúdo mesmo, modelando. Não. Cara, tá pensando em fazer, viu? Eu tô com essa ideia aí. Tava até falando com o Davi pra gente fazer uma live junto, pra Uhum. modelar, sabe? Tô pensando, Legal. vamos ver mais pra frente. É porque é o tempo, né, cara? Pra modelar e vai ter que ficar 2 horas aqui. É, A não ser que então. eu vou dividindo por etapa, né? Ontem eu fiquei, acho que 2 horas e meia. E o Davi ficou ali na assessoria. Porque eu fiz metade no Rhino, metade no ZBrush. E aí, a hora que vai pro ZBrush, eu travo, né, cara? Ainda tô tentando achar todas as ferramentas, entendendo cada uma delas. Então, assim, ontem foi legal. Até o Ricardo, que chegou depois, participou um pouquinho ali do chat, falou, usa tal brush. E aí eu fui testando os brushes na hora e fui dando mais resultado. Então, É legal. é uma experiência. Não vou dizer que Sabe que. é um pouco constrangedor ficar errando na live, mas tudo bem. Ah, não, mas faz parte, cara. Faz parte do Eu tô processo. quase há um ano quase fazendo lives modelando, então já tô pegando prática Igual o em Rinoceros, errar. Rinoceros, eu trabalho há muitos anos com Rinoceros, cara. Tem um grupo meu de aluno lá, cara. Vira e mexe, os caras colocam coisa lá que eu não sabia, cara. Entendeu? Isso Sim, faz sim. parte do processo. A gente nunca vai saber tudo, cara. Então, sempre vai ter uma pessoa que não interessa, ela tem 1 mês, 2 meses. Ela vai te passar algo diferente pra você que você às vezes você não sabe. E você vai lá e agradece a pessoa. Cara, obrigado, mano. Eu não sabia dessa informação e É tá me ajudando lógico. muito. Pronto, acabou. Eu fico sempre conversando no chat, então eu deixo aberto para pergunta. Enquanto eu tô fazendo a modelagem, tô criando alguma coisa, e eu nunca vou com aula pronta, então isso que é legal também. É bem espontâneo, às vezes eu pesquiso junto com o pessoal, ó, vamos pegar umas referências aqui. A gente pesquisa lá referência de borboleta, de anel solitário, e a gente produz uma coisa inédita ali. E Legal, isso é bem divertido, é bem legal trazer eles para essa participação, né? legal, Então, cara. é, ó, Bacana.
Mais pergunta aí? O Ricardo comentou que eu tô bem, só tem que comprar um tablet. Mas você não. Aí que você se engana, Ricardo. Eu já tenho, eu só não consigo usar. Ah, ué. Qual que você comprou? Qual que você comprou? Eu tenho uma Wacom. Deixa eu pegar ela Ah, aqui pra você ver. é igual a minha. Deve ser igual a minha. Até essa aqui, ó. Igualzinha a minha, cara. É, ela não é, Idêntica. não é, acho que ela não é a primeira, mas é a segunda, né? É, a Não é de segunda. entrada, é de segunda. Mas uma coisa que eu quero, você falou da tablet agora, eu quero entrar num assunto que bem bacana, que é o seguinte. Manda. A galera hoje vai começar o ZBrush ali, já quer logo investir uma tablet, essa é uma mesa digitalizadora, quer investir numa tablet, cara. Não, quero a tablet pra mim É, vai é isso que eu desenhar. quero, tá? É isso que eu quero. Esquece aí, cara. Esquece aí, porque é o seguinte, eu vou te contar uma história. Tem um brasileiro aqui que cara, é um dos top hoje que trabalha com ZBrush para personagem. Top, 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 top. Aí ele tava numa live, eu perguntei pra ele qual tablet que ele usa, ele me deu risada. Ele falou, que tablet, cara? Ou isso aqui, ó. Mostrou pra ele, mostrou A igual essa aí, mesma, a a mesma. mesma, cara. E o cara o cara é um fenômeno, cara. O cara faz uns personagens aí, assim, surreal, cara. Entendeu? Ele desenha pra empresa, assim, que trabalha com game, essas coisas. Cara, uma tablet que custa R$ 400, cara. É, Uma mas mesa digitalizadora. na época acho que eu não paguei nem isso, viu? Na Eu época. comprei, eu cheguei a comprar uma tablet para utilizar, só que eu não gostei, por quê? Você tem que ficar com o braço assim, ó. Ah, tá. Ela Eu vou tem. ficar 2 horas com o braço, 3 horas com o braço assim, e ferrou, entendeu? Eu não sei como que os caras conseguem. É, eu tava querendo. Na verdade, eu queria pegar um tablet, eu queria pegar um iPad. Tô de olho no iPad. Mas pensando na criação, né? Legal, Pensando em desenho legal. mesmo. E o iPad tem aquele Procreate que dá pra fazer animação, dá pra fazer um monte de. Pô, E tem o Flash agora também, né? Lançaram. então, e agora tem o Nomad e tem Nomad Sculpt e tem também o ZBrush. Então assim, eu falei, pô, se eu Ah, pegar o iPad tá perfeito pra mim. Só que agora eu comecei a me aventurar aqui, eu tô gostando. Às vezes eu desisto do ZBrush pra, pra iPad. então, eu cheguei a comprar uma mesa digitalizadora um pouquinho maior também. Só que Uhum. também não me adaptei, cara. Pra você ter noção, o tamanho dessa aqui, eu uso um quadradinho pequenininho assim, ó, bem É, pequeno. é isso que eu ia falar. Eu também, eu preciso fazer isso. Eu tinha feito. Aí agora que eu instalei ela de novo, que eu mudei de computador recentemente. E aí eu não consegui fazer a seleção do quadradinho, porque é isso. A minha mão, eu gosto de ficar com a mão apoiada. Se ela Isso. tiver que E ficar o que acontece? Se caminhando, você, se você usar muito, se você usar a área toda dela, você vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó, jogando lá em cima, pra cima. eu- é desconfortável, né? Ih, travou. Travou. Pois é, Ricardo, tenho que usar, cara. Tenho que Isso aprender a incomoda usar. com o tempo. Travou. Você ficou travado um tempinho aí, Alex. Ih, tá ruim de novo. Perdemos o Alex aqui, pessoal. Ah, Voltou, voltou. voltou. Perdemos você, mas Eu que travei ou você? foi você. Mas assim, aí você tava É? falando do desconforto que é ficar caminhando com o braço. E é isso que eu senti. Aí eu parei porque, primeiro, eu não tenho nenhuma bancada grande pra trabalhar. Sim. Então já tava desconfortável deixar o tablet aqui o tempo todo. Mas eu vou insistir, cara. Eu não vou desistir, não. Agora que eu me animei com Não, o desiste não, cara. ZBrush, 10 De- minutinhos por dia, daqui a pouco eu tô substituindo o meu mouse. não, você vai ver depois que você pegar a manha do ZBrush. O ZBrush não é difícil, cara. O ZBrush não é difícil. É poucas ferramentas que você vai utilizar ali. É poucas, pouquíssimas mesmo. Cara, mas eu queria. Aí que tá, né? Pra joia eu já entendi que a gente tem uma certa vantagem ali pra desenhar e tudo mais. Mas eu gosto de fazer umas coisas difíceis. Daqui a pouco eu vou querer fazer um dragão do nada, assim. Entendeu? Pra imprimir na minha Eu quero ver, imprimir eu na minha quero ver se você tem impressora tempo pra de. isso. Eu quero ver o tempo pra você fazer isso aí. É pra Não, você ter tempo. mas aí eu não vou fazer pra ganhar dinheiro. Eu vou fazer por vontade Ah, própria. eu falo o tempo mesmo. Quero ver se você tem tempo pra fazer. Aí eu faço em live com a galera. A gente sempre Eu acha um tempinho. tenho vontade também de fazer, mas, cara, tempo É, é doloroso, cara. ontem eu fui dormir 1 da manhã, hoje 7 da manhã eu tava de pé de novo trabalhando. É, a galera que quer trabalhar autônomo pode dobrar, viu? Não é igual o CLT, não, que é das 7 às 5, não. Não É, tem dia, não tem sábado, não tem domingo.
É Tem que uma, ser. isso é uma coisa que a gente tem que dizer. E outra, né? Eu não sei como é que é pra você, mas pra mim, às vezes, eu tenho uma sazonalidade. Tem épocas que eu não tenho trabalho quase. Então, assim, é a época que eu consigo organizar a casa, organizar as coisas, né, mais chatas, que eu deixo. Projetos que ficaram parados. Consigo trabalhar mais no CG Trader, pegar projetos e fazer. Agora com o YouTube dá pra encaixar mais vídeos, dá pra gravar mais vídeos, né, escrever roteiro e gravar vídeos, enfim. Mas é sazonal. E se você não tiver uma segunda atividade, alguma coisa assim, não tem o que fazer. Você vai ficar sentado correndo atrás de cliente. Por isso que eu falei, guarda um dinheirinho porque tem essas épocas também, né? Tem, tem. Final de ano que para. Não, final de ano, dia 15, praticamente dezembro, já não tinha mais cliente. Dia É, 20 fecharam, 20 alguma coisa, 20, acho que foi dia 20, 19, não sei, fecharam todas as fábricas, voltaram dia 13 agora, então segunda-feira. tem que estar preparado para esses momentos aí também, porque eu já passei muita dificuldade nesses momentos aí, há uns anos atrás. Tá? A gente vai aprendendo a Vai guardar aprendendo, dinheiro, né? vai aprendendo, vai aprendendo. Ai, Tem mais ai. alguma pergunta aí? Ahn, pessoal, mais alguma pergunta? Como é que vocês. O chat. Acho que não. Perguntas até agora não. Dei para você, Alex, o quê? Comprei. Eu achei confuso. Mandei pra você, Alex. A que eu comprei. Acho que é a tablet, né? A Ah, mesa. acho que ele te apresentou, te mostrou qual que ele comprou. Que é uma pequena. Ah, pessoal, estamos por vocês agora. Alex, se tiver alguma pergunta também pra fazer, quiser tocar em algum assunto, alguma coisa aí, fica à vontade também, viu? Ó, eu tô atualizando aqui, por enquanto nenhuma pergunta. Pergunta lá em cima do Edu. Ó. Eu já deixo o convite aqui para você, cara. O dia que você quiser vir para cá, para Limeira, para conhecer aqui o mundo da semi-joia, ver como que é a loucura, pode vir, viu? Cara, tem uma feira aí, não tem? Ai, fugiu o nome. Não tem uma Tem feira? bastante, Pedro, tem bastante aqui. Não, Só que a mas feira aqui não é igual a de São Paulo, né? As que tem em São Paulo. agora Diferente. vai ter a Feninger aqui, né? Uhum. Ó, o Ricardo quer fazer um podcast aqui com a gente. Bora? O dia que quiser. Só marcar, Ricardo. Manda mensagem no Instagram depois. A gente combina isso daí. Então, eu acabei de participar de um evento, cara, lá no Rio de Janeiro, no Mieler Connect. Ah, eu conheci o rapaz lá, Michel, Michel. Gente boa cara, demais. que evento sensacional, cara. Sensacional mesmo. Eu quero. Ele já me chamou pra gente conversar, só que ele queria que eu fosse pro Rio. E eu não deu certo a agenda, porque quando eu tava no Rio, eu fui também a trabalho. E eu não consegui participar do podcast dele. Mas eu já falei que eu quero chamar ele aqui também. Então, eu fui pra lá, fiquei lá 3 dias, mais ou menos. Uhum, O evento que ele fez lá, cara, foi assim, surreal. Foi sensacional. Acho que tinha mais ou menos umas 170 pessoas, mais ou menos. que legal. Eu E acompanhei alguma teve, coisinha pelos stories deles, né? não, foi assim, um lugar sensacional. Ele pegou o H Hotel, que é um hotel assim, bem lado a lado ali com Copacabana Palace. Uhum, Top. O evento sensacional, teve almoço, teve happy hour no final, cara. que legal. Teve vários palestrantes de toda a área, desde o pessoal da fundição, banho, galera que trabalha na internet. Tem uma galera muito forte que trabalha com ouro, que faz pulseira, tem muito seguidor, cara. Foi o Ailton Batista, conhece o Ailton Batista? Conheço. Não conheço pessoalmente, acho. Ele foi também um cara sensacional ali, ele falou sobre a parte de bancada, de Uhum. parte do ouriço, foi legal, cara. Eu conheci o Michel num evento do Senai. Senai. Como é que chama? Na Ajo Rio. A gente fez o. E eu fui falar. Eu fui pra palestrar também. Eu fui falar de inteligência artificial lá. E eu levei esse anelzinho que eu comentei com você. Que foi o primeiro que eu vi sair, assim, e tudo. E, cara, todo mundo ficou alucinado, assim. Todo mundo me procurou no final pra ver pessoalmente, assim.
a peça. Foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito Legal. boa. E aí, desde então, a gente ficou de marcar um bate-papo e a gente nunca mais marcou. Nunca mais se organizou pra isso. Até vamos entrar no assunto aqui. Você trabalha com tem impressora 3D, né? Eu tenho uma bem basiquinha, tá? Bem velhinha Ah, já. então, eu acabei hoje mesmo, eu acabei de fazer uma. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Não Uma sei se dá pra Riviera. ver, né? Aham, A Riviera Riviera. Isso aqui eu cravadinha fiz hoje, já. eu fiz essa função aqui. Aqui é uma função direta, Uhum. tá? Sim, Eu sim. fiz a impressão, eu tenho uma mini função aqui, no caso. Eu fiz a impressão, aqui a gente montou a Riviera inteirinha, ela sai pronta, já com fecho, com pega ladrão, tudo prontinho, cara. Sim, sim. É incrível, cara. Evoluiu muito, né? É, Era inimaginável fazer isso antes. então, aí a gente fez essa fundição, tudo na prata, ficou bem legal, cara. Então, assim, eu comprei a fundição o ano passado, né, para mim Uhum. gravar conteúdo. Esse ano eu comecei a gravar conteúdo sobre fundição, sobre o processo de. Não vou dar curso, nada, Aham. porque assim, não é o. A minha pegada é uma modelagem 3D. Então, eu aprendi, eu já sabia, eu trabalhei muito tempo na fundição, eu sabia. Você não tava comprando, né, no escuro, você já sabia como. Não, não. Mas mesmo assim, cara, eu comprei um curso. Uhum. E esse curso, cara, assim, eu achei um curso sensacional que eu até quero compartilhar com a galera aqui. Foi um curso que eu assisti a aula no domingo, na segunda-feira eu fiz a fundição e saiu 100%. Que beleza. Do pessoal da MS Soluções, que é lá de São José do Rio Preto, Uhum. que é o da Débora. Cara, que curso sensacional, cara. Eu assisti o curso, é um curso simples, rápido e objetivo, cara. Assisti no domingo, na segunda-feira eu fui lá na fundição, botei tudo em prática e a gente fez a fundição, ficou top, cara. Então eu quero. Essa fundição vai ser para a gente gravar conteúdo, pegar alguns modelos de aluno, fazer fundição direta, parte de impressão. Ah, Então que vai ser legal, cara. legal. É um projeto que eu estou para colocar esse ano aí também. Pô, é sensacional. Eu, na época que eu comprei a impressora, eu comprei pensando na prestação de serviço. Só que ela já era velhinha quando eu comprei, entendeu? Já não era um modelo tão Entendi. atual. E aí, logo eu descobri que eu não ia conseguir prestar serviço, mas eu estava muito feliz, porque como eu fazia criação, eu consegui experimentar os modelos antes. E eu uso até hoje. Então eu imprimo os produtos, as joias, né, os modelos, e uso para promoção. Eu uso para divulgação dos vídeos, dos projetos do CG Trader, eu gravo coisa no YouTube com isso. Então, e tanto que depois que eu entendi que não precisa ter uma baita impressora para essa questão do conteúdo, eu resolvi até investir numa de PLA. Então eu tenho uma outra de plástico aqui, né, de filamento. E aí é isso, eu fico me aventurando. Às vezes eu faço joia, mas às vezes eu faço um vaso. Cara, eu comecei. Ó, o primeiro contato que eu tive foi o que eu te falei lá, que eu fui lá para Minas, lá, tive contato com a impressora 3D. Mas contato verdade mesmo, real, assim mesmo, de aprendizado mesmo, eu tive, sabe com quem, cara? Com o Jonas. Ah, eu já bati papo com ele aqui. Eu trabalhei na época que o Jonas lançou a impressora dele lá, eu trabalhei com ele há alguns anos. Eu trabalhei revendendo a impressora, dando treinamento. Ele contou dessa etapa da fase dele. Ele contou? Aham, contou. Quando ele foi atrás, comprava o equipamento e montava as impressoras, né? Cara, ele me ajudou, cara, na parte da impressora. É ele que montar, cara. O Jonas é um É. cara, um cara inteligentíssimo, cara. Inteligentíssimo. Ele que fez a impressora e naquela época não tinha muito chinesa. Não, Aham. não tinha, na verdade, não Sim, tinha. sim, sim. E era muito ruim. Ele conseguiu montar com um preço interessante, né, para a realidade do Brasil. Na época era. É um preço Uhum. bem, bem interessante. E daí ele veio para Limeira, eu conheci ele em Limeira numa fábrica que eu prestava serviço. E eu acabei fechando uma parceria com ele, cara. Ele mandou a impressora para cá. Aí vai vendo, eu fiquei umas 2 semanas, cara. Jonas, não imprime, Jonas. Não imprime, cara. Não Impressora sai Rocha. nada. Puta, não sai nada. Eu falei, não imprime, Jonas, não imprime. Aí ele falou, puta, não é possível, cara. Eu testei a máquina aqui, velho. Beleza, você ia chamar de vídeo, nada. Já foi descobrir isso aqui, era, velho. Hum. Era projetor, a Aham. impressora dele. Aham. A lente do projetor caiu. E ninguém viu, tava enroscado atrás da máquina. Ah, cara. Puta, na hora que eu vi isso aí, eu abri ela pra mexer nela, eu vi, nossa, a lente aqui. O Colocou a Jonas, lente, imprimiu, acabou. o Jonas eu não conhecia, né? Eu conheci ele por conta de conteúdo. Ele tava muito forte na internet durante uma época. E aí eu entrei em contato com ele por acaso. Ele tava numa live minha e mandou um oi e a gente começou a bater papo ao vivo. E aí eu chamei ele pra. A gente se falou por Instagram
E eu tinha acabado de criar esse formato aqui de meio podcast aqui, que foi um acontecimento. Um dia eu tive vontade, fiz, deu certo, eu comecei a aplicar agora quase, sei lá, quinzenal. E nessa questão, eu comentei com ele e ele se propôs a vir, cara. E tipo, o meu canal tinha, sei lá, 800 inscritos, 600 inscritos. E ele, não, vamos lá, vai ser super legal, vamos, te ajudo, vamos nessa aí. O cara se mostrou muito disponível. Foi um puta bate-papo legal. Todo mundo que participou da live gostou. Ele foi, sabe, ele ele passava, pelo menos pra mim, um ar de snob na internet. Não sei se você percebe, Sim. né? Mas eu acho que é o jeito dele e tudo. É o jeito do cara, é o jeito do cara, Aí, né? cara, conversando na live, ele quebrou, sabe, totalmente. Ele falou leve, ele falou, sabe, de um jeito tão natural, tão pessoal. Foi um bate-papo tão íntimo. Cara, eu virei fã do cara, assim. E aí eu, Não, ele é gente eu boa, conversei né? com ele ontem, inclusive. Da gente fazer mais uma chamada. E aí ele Legal, falou pra chamar, que ele quer fazer um bate-papo lá no canal dele, comigo. legal, legal. Então a gente, com certeza, em breve teremos novidades aí. Até porque ele tá em Portugal agora e tem muita coisa pra contar agora. Ele tá com É, então, um eu aprendi ali com ele, cara. Aprendi, assim, basicamente eu aprendi com ele, cara, a parte de impressão 3D. Não, genial, Basicamente pô. com ele. E ele também, né? Das antigas mesmo, assim. Ele é. Ó, o Ricardo falou uma coisa que eu fiquei é uma frase, uma pergunta meio longa. Tem uma questão aqui, gostaria de levantar. Por que quem trabalha na nossa área não tem uma formação acadêmica? Eles consideram como uma formação profissionalizante. Eu, sinceramente, não concordo. É, Então, na verdade, vai depender de qual área nós estamos falando exatamente, né, Ricardo? Por exemplo, eu sou formado em design de produto. Eu tenho uma formação. Tem designer pra joia, não? Não, Formação? Não tem. Você tem que não. fazer em produto, depois você escolher o que você quer, Na verdade, certo? você faz produto. E o produto acaba ali. É uma formação genérica, digamos Aí você assim. vai adaptar pra joia. Aí você adapta para cada produto que você vai entrar. Então você Ah, aprende um pouco de tudo. A trabalhar com madeira, a trabalhar com metal, a trabalhar com, sei lá, plástico. Entende? tendência de cor, Tem toda essa parte teórica tendência de cor. também, né? Coleção inverno, verão ali que você vai criar ali, você consegue saber mais ou menos o que vai. Não, aí é uma coisa que você vai depender do produto que você vai aplicar, você vai cair na área e aí você vai ter que estudar por conta, porque é uma formação bem genérica, né? Ele vai te dar teoria da cor, ele vai te dar, sei lá, o que mais resistência de materiais, ele vai te dar. O que que você, assim, uma opinião sua, o que que você acha que um design de joia, o cara que é designer mesmo, eu não sou designer, eu sou modelista, Uhum. certo? Porque tem muita gente que fala que é designer, mas é design de Pinterest, é diferente, Exato. diferente, se for design de Pinterest, eu também sou, entendeu? É, beleza. O que que você acha, o que que você se considera um cara que é designer mesmo? Qual que é a etapa que ele deve passar ali para ele? Ó, para mim, o designer é aquele que não é o que domina só uma coisa ou a outra. Ele tem que entender de todos os processos. Desde como iniciar um desenho, as pesquisas que ele tem que fazer, aonde ele vai pegar a informação, o que ele vai colher dos usuários, por exemplo, dos clientes. Então, assim, antes de desenhar uma peça, eu olhava os números de venda. O que vendeu bem no semestre passado que eu posso extrair de informação para desenhar minha próxima coleção? Quais são as pedras que estão mais em alta? O que eu consigo colocar? O que eu consigo ter mais impacto, por exemplo, de cor de pedra? Né? Então, por exemplo, um topázio azul cabe no orçamento que eu tenho e tem mais impacto do que eu usar um citrino, sei lá. Entendeu? Então Você acha que o design de produto ele acrescenta muito? eu acho que se você tá na área há muito tempo, talvez você não vá ver vantagem, sinceramente, Entendi, entendi. tá? Ele funcionou muito bem quando eu tinha 18 anos e entrei na faculdade. Ele me deu uma base muito sólida e uma metodologia de desenvolvimento de produto. Então, como começar? Você não começa no desenho, você nunca vai começar no desenho, você começa na pesquisa, você começa no briefing,
Exatamente. Né? Então, para quem que eu estou desenhando, o que esse cliente quer, né, qual o hábito de consumo ele tem. Então, você entender o seu cliente, o seu público, antes de começar qualquer coisa. Aí você analisar vendas, como eu comentei. Muito designer sai desenhando, não quer nem saber o que vendeu antes ou o que não vendeu. Hoje, antes de eu fazer alguma peça para alguma coleção para alguma fábrica, alguma empresa, eu falo, tá, me manda aí o que vendeu bem no ano passado, o que vendeu bem esse ano. Eu vou pra feira, né, na Feringer, e tem vários clientes meus lá. E aí eu fico assim, e aí, essa coleção que a gente fez, foi bom? Foi bem? Foi bem? Sabe? Porque eu preciso entender pra saber o que eu posso replicar, trazendo novidade, Que né? vai ser tendência também, né, cara? Você tem que estar por dentro de tudo, Daí né? você tem que fazer isso. Não Você é vai. só entrar no Pinterest lá, pegar três Não, fotos lá e criar pelo uma joia. contrário, pelo contrário. Se você ficar no Pinterest, você vai fazer o comum, o que todo mundo faz. É, O meu CG Trader vem muita coisa do Pinterest, porque é ali, é o ponto comum. Agora, quando eu vou desenhar para outras empresas, aí o pensamento tem que ir além. O que ninguém tem, o que eu posso levar de novidade dentro do que já tem, entendeu? Às vezes desenhar um anel solitário diferente é muito mais difícil de desenhar um brinco longo, porque já fizeram solitário de tudo quanto é jeito. exatamente. Então, e aí você vai colhendo referência, você vai, né, agregando. O design de produto, ele tem essa função, né? Eu até brinco, o designer de verdade é o que soluciona problemas. É o cara que vai receber demanda de qualquer tipo de produto, de qualquer tipo de problema, e ele vai sentar, estudar e vai te entregar uma solução. Então, Exatamente. no design o design de joias é isso. O que ele quer? Ele quer vender. Ele não quer o brinco bonito, ele quer a venda. Design de joia, design de produto é negócio. Você não Eu desenha o vou falar para bonito, você. você desenha o Eu que já vende. peguei. Eu trabalho com algumas empresas que são marcas relevantes aí no mercado, Uhum. que eu não posso falar nome, porque é por causa de contrato, essas coisas. Fica tranquilo. Eu E, também não cara, falo o nome de ninguém, não. então, aí eu recebo umas artes com o designer que desenha na mão. Cara, mas uma coisa tão absurda assim de a pessoa coloca a medida tudo certinho, o desenho bonito, Sim. feito cara, é um negócio assim de assim, o cara que é modelista receber aquilo lá pô, Então, mas é que é tá. muito fácil. Aí essa pessoa, ela é designer de verdade. Porque ela vai desenhar a parte criativa, ela vai vender a ideia dela para a empresa. Depois ela vai para a próxima etapa, que é a produção. Então ela vai sentar e falar assim, tá, como é que eu converso com a produção? Um desenho técnico, com as informações, peso aproximado, todas as características. Eu preciso de uma articulação aqui assim assado. E aí isso vai te tornar um designer. Se você for alguém que só desenha, aí desculpa, Também você não é designer, tá? Então aí é um ponto delicado. Que eu já talvez recebi os dois lados, eu Tal- recebi os dois talvez, eu lados, não- eu recebi talvez, só eu, o não- desenho. talvez eu não devesse ter falado do jeito que eu falei aqui. Deveria ter sido um pouco mais delicado. Mas é isso aí. Eu acho que um dia eu vou gravar esse vídeo falando exatamente dessas diferenças. Eu acho legal, porque assim, a galera muito, sou designer, mas você vai lá e entra lá e pega três fotos e cria uma joia, eu também sou então, hein? Não, e é Pô, pior. Tem gente que faz desenhos muito bonitos, mas que não saem do papel. Isso é o mais comum, inclusive, porque os cursos. Tem muito curso de design de joias que, na verdade, te ensina a desenhar, ilustração somente. A parte criativa, pensando na produção, é o difícil. O design de produto. eu acredito que um cara que desenha, exemplo, um cara que desenha 3D, uma joia 3D, conhece de produção, se o cara for para essa área, ele vai estar bem, porque ele já conhece todo o processo ali, ele só precisa aprender ali a É, parte de desenvolver. não é o seu caso? Não foi. Pode ser meu caso. Você tinha um conhecimento prático. E aí você Uhum, só adaptou a ferramenta 3D para você chegar naqueles resultados. Então, assim, sim. aí o que eu faço que difere de algumas pessoas é que além da parte criativa, eu também faço 3D. Porque, infelizmente, tá? Infelizmente, no nosso mercado, eles dividem a equipe. Fica a equipe criativa e a equipe de 3D. E aí, você ter as duas ferramentas, a parte criativa, né, os lápis e a caneta e o papel, e também o domínio do 3D, te dá um impulso a mais. A conversa fica fácil, que é aquilo que a gente estava falando. Falar com quem entende é muito mais fácil do que com quem não entende. Então, eu chegava na equipe e falava assim, galera, alguma dúvida do desenho?
Ah, como é que você quer essa curva que não ficou claro no desenho técnico? Tá, calma aí que eu vou subir ali no 3D e te mando daqui a 10 minutos. Aí eu subia no escritório, desenhava e mandava pra equipe. Então eles tinham a ficha técnica mais o esboço do 3D. Aí eles faziam, aplicavam a espessura, aplicavam a cravação, as articulações, mas a ideia já estava lá, entendeu? Eles não iam ter que sofrer interpretando meu desenho, por exemplo. E eu ganhei muita agilidade com isso também, né? Então, às vezes não, eu sempre tinha que fazer uma ficha técnica até por registro das empresas. Mas muitas vezes o meu 3D, o meu esboço de 3D era o que guiava todo mundo. O pessoal tinha a ficha lá de lado só para interpretação, o resto era tudo, usava o meu próprio arquivo. Então, enfim. Ó, o Ricardo gostou da explicação, que bom. Mas ele estava falando especificamente da área de modelagem 3D. É porque não é uma formação superior, né? Simplesmente só por isso, mas não deixa de ser um curso importante, uma bagagem importante, enfim, isso é. Tem gente que só aprendeu pelo YouTube e faz muita coisa melhor do que muita gente que fez faculdade, então nunca vai ser parâmetro. É verdade. O Carlos gostaria de saber sobre os valores da mão de obra que se deve cobrar nos desenhos. Percebo que os clientes choram muito. Vou deixar você falar. O cliente chora muito por causa do 3D, né? É. Quanto esse valor? É que tem clientes e clientes, né? Uhum. Tem clientes e clientes, cara. Tem cliente meu que não chora nada. Eu, Quanto que é? É 200, é 300? Toma. Porque ele sabe que ele tá pegando um trabalho que vai resolver o problema dele. é, Às vezes ele não, você tem que transmitir para a pessoa que você vai resolver o problema dele. sim. Porque ele pode comprar outro arquivo ali que às vezes não vai resolver o problema dele. Que às vezes vai cair uma pedra, vai ter alguma coisa diferente. Então você precisa transmitir isso aí para a pessoa. Mas a briga do mercado tá grande, né, cara? Eu acho que assim, vamos lá. Não tem como ter uma tabela única. Eu acho que Tem, é né? loucura isso, tá? Porque você tem trabalhos mais simples e trabalhos mais complexos. Então, o que eu fiz aqui, eu adotei um preço mínimo. Se o cara me der um anel solitário, ou um brinco de argola, ou não sei o que mais simples, vai estar tudo no mesmo patamar. E beleza, tá? E aí eu já deixo isso claro para todos os meus clientes. E aí, assim, lógico, eu vou abrir uma exceção, vou. Se o cara pedir uma caixinha de pedra, aí eu não vou cobrar o valor que eu cobro desse trabalho Depende simples. muito da parceria que você está fazendo com o cliente também. Então, às vezes, aquele cliente te manda Sim, 40 modelos por mês, entendeu? Então, às vezes, você pode cobrar um valor aí, ó, cobro X, elas por elas. O seu estilo de modelo é mais ou menos esse padrão? Então, beleza, eu vou te cobrar X, fica elas por elas. Tá certo. Entendeu? Então, depende muito da parceria. mas o que eu vejo que complicou o mercado, na verdade, são alguns modelistas. Primeiro que é isso que você falou, de entregar projetos que não dão resultado. E cobram barato. E cobram barato. E aí você é comparado com essa pessoa. Então, primeiro de tudo, estabeleça bons clientes e uma boa estrutura para ninguém duvidar do seu valor. Exatamente. Você tem que É, meu trabalho é assim. criar essa autoridade. E por isso que A a gente falou internet ajuda isso aí, cara. das Instagram redes ajuda isso aí. sociais. Das redes Pronto. sociais, o quanto isso te dá de base para argumento. Né? E agora, a gente conversando aqui, por exemplo, ninguém vai duvidar se a gente cobrar mais caro do que os outros. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um exemplo muito bom aqui. Uhum. Um cara me mandou mensagem para mim, ô Alex, eu vi seu Instagram lá, tudo lá. Você não tem indicação de algum aluno seu? Porque eu sei que provavelmente seu preço deve ser muito caro. O cara já veio com essa visão já. Por quê? Por causa do Instagram. Autoridade, Você não tem né? você não tem algum aluno para indicar que cobra um pouquinho mais barato, sendo que ele nem sabia o meu preço. Uhum. Então a imagem já passou para ele, o Instagram já passou para ele Eu não. que é um trabalho diferente, às vezes. Então, eu não gosto de ficar negociando, não, tá? Hoje em dia, eu não tô. Eu não fico negociando. Eu passo o valor. Não deu certo, não deu certo, gente. Vamos pro próximo. Mas durante um tempo, sim, eu tive que, né, quando eu virei autônomo, cara, eu virei autônomo no começo de 2020. Sabe o que aconteceu em 2020? Vocês lembram disso? Né? Então,
do dia pra noite, ninguém podia sair de casa, as fábricas fechadas, o shopping fechado, ninguém vendia, ninguém comprava. É, Então, cara, foi desesperador. E aí, qualquer coisinha que pingava, eu aceitava, né? E aí, com o tempo, você vai construindo sua marca, garantindo bons clientes que te trazem projeto todo mês, de forma que você garanta uma renda, querendo ou não, porque é o mais difícil de tudo aqui nessa história de ser autônomo. O Sigi Trader me dá uma garantia de que se eu não tiver nenhum projeto de cliente para fazer, eu posso sentar e fazer projetos que eu vou oferecer lá. Então você vai criando ferramentas para você não ficar dependendo de um cara que quer negociar com você. exatamente, Isso vai parecer muita arrogância, tá, gente? Mas juro que não é. Não, mas é É só, basicamente isso aí é mesmo. só um modo de pensar que você vai começando a migrar, e você vai abrindo mão desse tipo de cliente, né? Hoje eu não tenho negociação muito, não. Eu passo o valor, não deu, beleza. Vamos pro próximo. E eu deixo a porta aberta. Numa próxima a gente conversa, não tem problema nenhum. Nesse eu não consigo te atender. Eu não nego E não cliente. cobre, eu sempre falo para meus alunos, cara, não cobre muito barato, cara, não cobre porque você É, acaba se queimando, entendeu? você Se queima acaba com o e isso no mercado, mercado, né? acaba com o mercado. Uhum. Dê valor, porque você sabe quanto é difícil pra você aprender um 3D, o quanto você sofreu, o quanto você ficou ali todo dia, Quanto custa o seu horas e computador? horas, quanto, Ó, o outro dia o cara comprou um negócio no CG Trader e reclamou porque eu não enviei o vídeo 360 da peça. Sabe? Entendeu? Aí você fala, pô, tem gente oferecendo um vídeo 360 gratuito, sabe? E tem. Aí eu falei, tá, beleza, mas eu não vou fazer isso, cara, porque demora o meu computador ficar travado fazendo renderização de vídeo. Né? Então, assim, eu não vou parar o meu tempo de produção de peças pra fazer um vídeo pro cara que tá comprando um arquivinho meu lá. Loucura, sabe? Mas óbvio, aí se o cliente quiser pagar, eu faço. claro, tem que cobrar por render, né, cara? É, Hoje tem aquele plugin lá no Rhino lá que dá pra você utilizar fazer o render, né? qual que é? Não sei. Como que é o nome dele? Eu vi o pessoal falando que tem um renderizador bonzinho até agora lá no Eu utilizo, dentro do meu curso tenho ele, chama iTerry, coisa assim. Ideal. Ideal. iTerry, coisa assim. Dentro do meu curso Mas é tem um esse, site, né? ensino. É um site, né? Ou É é um um plugin plugin, mesmo? é muito bom, viu? Você faz um vídeo ali 360 ali em 2 minutos, 3 minutos. Uhum. Aí uma qualidade legal, viu? É. Muito bom. E se você pagar ele, você tem todos os materiais, tudo liberado. E custa mais ou menos uns R$ 500 o ano. Ah, É um preço justo, bom. né? Justo, bem Justo, justo. justo. O que que acontece? Você tá lá desenhando lá, Ideal. terminou o seu projeto, você digita lá IJ, já vai aparecer o comando dele no Rhino, você dá um Enter, ele já vai jogar o seu modelo lá para renderização. E lá ele usa um sisteminha de placa de vídeo integrada dentro dele, então ele não vai forçar muito a parte de renderizar. É que ele Então, renderiza tipo, no servidor deles, né? isso. Uhum. Então você consegue vídeo 360, consegue fazer foto em qualidade top, cara. Então, É, assim, o, Ri- ajudou muito. o Ricardo comentou aqui que eles também têm um site. Eu conheci o site. Eu já Também tem um usei o site, mas o site, plugin é mais rápido para você utilizar. Bem É, mais rápido. é que tá no 8, né? Eu não tenho Tá no 8 8. ainda. É. Então, o plugin você coloca lá IJ, dá um Enter e já vai para lá. Você coloca a cor do ouro, da agenda, render, pronto. Você precisa fazer um render em 5 minutos. É, Um render com vídeo e eu tudo. sou muito fã do Quixote. Depois que eu aprendi, eu nunca mais troquei. Mas ele demora. Ele demora mais, né? Demora. Você já pegou a parte do Keyshot de criar material? Ah, eu não crio muito, não. Eu edito, né? Normalmente. Eu Mas acho muito legal. Eu trabalho um pouco nessa parte do Keyshot de criar material. É muito legal, cara. ontem, por curiosidade, o Davi me passou um, um Material? material de prata com oxidação só no baixo relevo. Eu, Tem. eu não conhecia, quer dizer, eu Eu sabia que criei, cara. existia. Eu fiz uns materiais desse aí também. Então, mas, cara, depois eu vou entender a lógica, porque eu não entendi. Eu falei, como é que ele calcula, cara? Aonde tá o embaixo Ah, relevo, con- ele consegue. escurece. É loucura. Tem um sistema dentro do ZBrush que você aplica uma máscara. Exemplo, eu fiz uma caveira, eu apliquei a máscara na testa dele.
Aham, Aquela aham. máscara, o Keyshot consegue entender que ali vai ser uma parte que vai ter mais brilho. Mas eu não fiz nada no ZBrush. Eu exportei meu arquivo. Não, não, aí você pegou o material pronto. Tô dando Isso, exemplo. isso, isso. Mas você pode, exemplo, o ZBrush ele consegue identificar o que é baixo relevo. E você Uhum. consegue aplicar uma máscara em baixo relevo também. Quanto o Keyshot também, ele identifica o que é baixo relevo ou Pô, é não. muito legal isso, cara. E é muito legal, cara. Muito legal. É cavidade, né, que fala, cavidade. É, eu não sei, pra mim é novidade. Eu tô aprendendo aqui com vocês. Uhum. Você e com o Davi. Só que o Keyshot ele demora bastante para renderizar, cara. Nossa, Demora, demora. É que eu gosto muito da qualidade do render. Eu já tenho ele a todo qualidade é top. setado, né? Então eu não É. sofro. Eu só deixo lá. Agora, graças a Deus, consegui investir no computador bom também. Não tá demorando tanto assim. Tá dando uns dois Uma das coisas que minutinhos. eu tô enxergando também no mercado hoje aí é, o pessoal tá procurando muito render, mas profissional mesmo. Uhum. É porque eles estão Estamos usando procurando muito. como, ao invés de oferecer foto do produto, ele já pega a renderização e já vende o produto É, antes da foto, do eu já, marketing. já teve duas pessoas que me procurou que moram nos Estados Unidos, cara. Me procurou se vende o trabalho de renderização. Sim, E os caras pagam uma nota boa, viu? já me, pra- Quem tá aí, ó, no mercado pode já me se procuraram especializar. também há um tempo atrás. Eu passei o valor, a gente fez um teste, não deu certo. Na época eu tava. Pelo Keyshot? Mas eu tava iniciando no Quixote, eu não tinha entendido muito bem como é que ele funcionava e os caras exigiam que fosse Quixote. Foi quando eu encontrei e comecei a trabalhar em cima dele. Mas depois disso eu nunca mais fui atrás de trabalhar com isso. Nunca foi muito vantajoso pra mim. O pessoal queria pagar. Eu vou abrir o valor que uma outra empresa queria pagar pra mim, R$ 5 por render. Tá louco. Aí eu falei, tá bom, R$ 5 eu vou tomar uma coca. Eu não vou ficar. Eu vou ficar sentado no meu sofá e não vou gastar minha energia com isso, não. Então, pô, achei muita sacanagem, cara. O dia que ele falou R$ 5 por render, Tá doido. eu falei, não, obrigado, valeu. Tá doido. Vai ter a feira agora aí, né? Mês que vem? Feninger agora no comecinho de agosto, de fevereiro. Fevereiro, né? Uhum. Você vai Acho que pra dá um lá? pulo lá. Acho que eu vou dar um pulo lá. É meio chatinho de entrar, hein? Você conhece alguém que te bota lá dentro? Conheço, conheço. Então, beleza. Porque, O sabe. Michel vai também, parece que o Michel vai também. Ah, ele É o- tá ah, ligado com todo mundo. Eu vou ver se eu encontro ele lá. Mandar uma Vou fazer uma mensagem pra live ele. com ele. Convido ele Então, fazer a live. ele me convidou pra fazer online, só que ele falou, a minha estrutura de online não tá tão legal. Eu vou resolver isso e depois te chamo. Só que daí nunca mais falou nada. Então, já que ele tá demorando, eu que vou chamar ele pra fazer aqui. Nossa, é. Outro cara que você poderia chamar também, cara, o que eu fiz a live com ele, cara, que é o representante do GM4. É interessante pra você. Bora, me coloca em contato com ele. Eu vou falar com ele, o Éder. Legal, super top. Mas você falou que ele é tímido, mas ele topa fazer a live? Não, ele vai. Tem que perder a vergonha. Pô, representante, ele tem que. Não, é um cara assim, é um puta de um cara com tem um conhecimento. Ele trabalha na área de calçado, né? Uhum, Só que ele representa o plugin. tudo bem. Uhum. Então, só que assim, ele não entende nada de joia. Você vai trocar ideia com ele sobre a automação ali, da onde que veio o plugin, essas coisas. E ele é um cara que ele todo ano ele tá na China. E ele visitou essa empresa aqui. Ele mostrou para mim um vídeo visitando essa empresa. Era um CT, cara, que tinha mais ou menos uns 40, 50 chinês dentro. Aí fala, mano, os caras estão desenvolvendo? Não, cara, os caras estão estudando. Tá aprendendo automação, cara. Aprendendo a trabalhar com joia. E troca. Cada mês vai trocando. Sai 30, entra mais 30. Você vê Pra... o nível dos caras. Aí eu te falo uma coisa. Hoje tem muita gente que prega hoje, não, você tem que começar no rinoceros. Só com Uhum, rinoceros, beleza. Você vai lá pra China, lá não existe isso aí. Você já começa com rinoceros de automação junto. sim. É, Então a China tá 1.000 anos na nossa frente, cara. cara, mas na verdade, assim, o plugin ele existe pra ajudar a gente, Pra né? ajudar, É, acelerar o processo. isso, conhecer o Rhino te dá base. O plugin Não, te dá. então, mas lá eles Te dá conhecem, eles colocam os dois juntos, mas é. É isso que você tá entendeu? trazendo no curso também, inclusive, né? Exatamente, exatamente. E por que que você, tipo assim, a gente fala assim, por que que eles não colocam só um rinoceros? Porque eles sabem que vai perder muito tempo ali. Então, simplesmente eles colocam um plugin de automação junto e a galera vai lá, aprende os dois e consegue construir joia bem mais rápido. Entendeu? E os caras estão anos na nossa frente, né? É, não.
Isso não tem como, né? Não tem Se como. fechar o olho pra isso, você tá só Os caras sendo estão burro, no. né? Você tá sendo burro, É, ignorante. Eles estão muito na frente mesmo. fica na frente. Então o Éder, ele tá todo ano lá, entendeu? Então ele conhece muito sobre tecnologia, sobre o rinoceros, ele é um cara que conhece inteirinho o rinoceros, cara. Porque ele era design de Eu, te- calçado, hoje ele dá treinamento. eu cheguei a trabalhar numa empresa que revendia, né, o rinoceros. E a gente teve contato com os desenvolvedores, com alguns representantes, algumas coisas. Então eu tive contato, participei e tudo de algumas palestras. Foi uma experiência muito legal, mas isso eu tô falando de 2010. Eu nunca mais tive contato com essas pessoas. Mas seria fenomenal ter contato de novo com esse tipo de, É, né? não, é legal, cara. Ele é um cara que tem um puto entendimento, ele tá sempre lá, então ele. O calçado também, o calçado usa 90% automação, sabe? A Uhum. indústria de calçado, de criar Não, tanto para Adidas, tudo, mas todos. seria maluquice não ser, né? É. Principalmente a Então parte solada ali. ele representa muito anos, muito tempo, muitos anos o software para criação de calçado, software de automação que usa dentro do Rhino para criação Uhum. de calçado. Eu já E aí cheguei a baixar uma época esse software. Não sei se é o mesmo, mas eu lembro que existia um. Eu tava muito curioso pra ver como é que funcionava. Ele corta tudo, ele faz. É muito legal. Muito daí legal. ele conheceu essa empresa, né, que é o Gen4 e pegou a representação deles. Pô, demais. Pô, valeu pela dica. Vamos. Me coloca em contato que a gente torna isso É, viável. vou falar com ele, sim. Aham. Mas acho que é isso então, Alex. Acho que a gente Isso aí. falou Tem mais de alguma pergunta aí? tudo. Pessoal, últimos segundos da live. Não, o Ricardo falou que tinha que sair, mas agradeceu pela live. Pessoal, deixem o like também, quem tá aí. Se tiver uma última pergunta, senão a gente vai encerrar por aqui. Deu Nossa, duas navio horas, foi, cara. nossa. Deu 2 horas. Passa rápido, né? Oh. Cara, ó, eu nunca imaginei fazer isso, né? Esse bate-papo. Aconteceu de repente, deu certo e eu comecei a gostar. O Aham. Jonas me incentivou, a gente fez o segundo episódio com ele e aí eu me animei e continuei. Mas, por mais que seja desgastante no fim, né? A gente sai meio cansado. Mas acho que é a coisa que eu mais tô gostando de fazer. É legal, cara, porque é um bate-papo, você vai conhecendo, você conhece pessoas Ó, diferentes a gente e não tem se, uma mentalidade diferente. a gente não se conhecia antes. Eu não conhecia o Jonas antes. Eu não conhecia. Mais alguns que eu conversei aqui eu não conhecia também. Então tá me abrindo portas, trazendo gente pra. Pô, o Davi, cara, eu não conhecia o Davi. O Davi se apresentou na live, veio, virou um dos convidados, apresentou o trabalho dele. E eu tô gostando também de trazer designers novatos ou gente que tá iniciando, porque pode mostrar seu trabalho aqui, bate o papo, mostra quem é você, sabe? É livre aqui, é um bate-papo tranquilo. Então, assim, às vezes você pode falar para algum aluno seu entrar em contato comigo também, para expor o trabalho Sim, dele sim. aqui. Eu tô super de portas abertas. Quem quiser indicar mais gente também, só mandar no Instagram, deixar no comentário. E É vou te. legal, porque a live ela fica salva, né, cara? Fica salva, Fica. então muita gente assiste, cara, Não, depois. pô, a gente tá deixando um registro na internet, sabe? É muito legal Sim, isso também. Esse sim, sim. bate-papo a gente podia ter em off ali. Mas não, agora tá registrado. Todo mundo pode ver quem é o Alex, quem é o Paulo e como é que foi esse bate-papo Sim. sobre tanta coisa legal que a gente falou hoje. Então, Alex, acho que é isso. Ninguém mais comentou nada. O Davi mandou um top demais. Mas, pô, galera, eu vou finalizar então. Alex, muito obrigado, cara. Você foi um Tamo cara, junto, cara. Tamo junto. sabe, foi muito legal esse papo. Gostei muito de tudo que você trouxe pra gente. Abriu meu olho um pouco mais para essa questão da automação, o uso da inteligência artificial. Eu já usava, mas usava até certo nível. Agora eu tô querendo aprofundar mais, né? E você comentou do ZBrush, agora eu quero aprender mais ainda do ZBrush. E, cara, de verdade, muito obrigado pela disponibilidade, por ter participado com a gente aqui, tá bom? Tamo junto Fi- aí, cara. Obrigado pela oportunidade aí, pra gente estar passando um pouco do conhecimento aí. E fica o convite, cara. Quando você comprar o Reno 8, já me manda mensagem lá que eu vou liberar o acesso pra você do Ô, curso. garoto, aí sim, Aí. obrigado, cara. Agradeço muito. Aí você já avalia meu curso já. Com certeza. Aliás, pessoal, quem tá chegando aí, quem não conhecia o Alex, sigam eles na rede social, inclusive aqui no YouTube, que ele vai começar a fazer mais conteúdo aqui. E
Obrigado de novo, Alex. Obrigadão Conteúdo lá mesmo. no Instagram, lá toda semana eu tô postando conteúdo, tá, desde modelagem, desde a inteligência artificial, automação. Então eu tô sempre publicando ali na parte do Instagram. E agora as lives que eu vou fazer aqui no YouTube é mais voltado para alunos mesmo. Então a gente está pensando mais para frente aí a parte, vai entrar a parte de fundição também ali, mas nada ensinando fundição, tá? É mais ali os projetos que a gente faz, a gente vai fundir para ver o resultado final, é projeto de aluno também. E as lives que eu vou fazer vai ser mais voltado ali para aluno mesmo, para os alunos mostrar um pouquinho o que eles aprenderam dentro do curso e Os ter uma interação resultados, né? ali, e ter o primeiro contato, porque muita gente tem vergonha de ter o contato com a Uhum. internet. Então, ter o primeiro contato, a pessoa, depois que a pessoa fizer a primeira live, ela sente mais à vontade para ir para o Instagram, mostrar a cara, mostrar o rosto, Uhum. né? Lembrei de uma outra coisa. O grupo, quer falar do grupo que tá na descrição do vídeo desde o começo aí da live? É verdade, o grupo aqui é o seguinte, a gente deixou o link aqui, ó. Você clica nesse link e você vai acessar um grupo VIP. Nesse grupo, cada 15 dias eu faço uma live fechada, não é no YouTube, é dentro do Google Meet. Então, quem está dentro desse grupo vai participar dessa live. E lá a gente faz algumas modelagens, eu mostro um pouquinho das técnicas que eu utilizo, como que funciona o meu curso, a parte de automação, inteligência artificial. Então, a gente faz tipo uma apresentação ali, tá? Então, esse grupo aí, quem quiser é só clicar aí e entrar nele que lá a gente faz o contato com a pessoa, né? Legal demais. Pessoal, então é isso. Obrigadão a presença de todos. Eu vou encerrar aqui. Alex, eu vou fechar a live e a gente se despede em off, tá bom? Fechou? Fechou? Dois, Obrigado pra todo dois... mundo aí. Tudo de bom aí. Uma boa noite pra galera aí. Tamo junto. Galera, brigadão aí a Vou todos que... finalizar aqui com o meu bordão. Até mais. Boa. Pessoal, obrigadão a todos que participaram. A live tá salva, podem ver mais vezes. Comentem também se você chegou depois e gostou. Ficou com alguma dúvida também, deixa nos comentários que depois eu cutuco o Alex para responder aqui pra gente. E é isso. Muito obrigado, uma boa noite, bom descanso para todos vocês. Valeu, até a próxima.